Olá pessoal, meu nome é Vinícius Eduardo, eu sou o criador deste canal, o podcast A Voz da Razão, e hoje temos um convidado especial, o Alan Marcos, de São Paulo, um judeu ortodoxo brasileiro, que vai estar conversando com a gente sobre o sionismo, o judaísmo e sobre o atual conflito em Israel. Então, Alan, você pode se apresentar, por favor? Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Alan, eu nasci aqui em São Paulo, tenho 30 anos, minha família ela é de origem, da parte paterna, ela vem da Síria e do Líbano, eles foram expulsos da Síria na década de 50, foram para o Líbano, tiveram que sair do Líbano também, foram para a Itália e chegaram no Brasil na década de 60. A família da minha mãe é do Egito, Cairo e Alexandria, também foram expulsos na década de 50 pelo ditador egípcio na época, né? E vieram para o Brasil. Então, eu sou um judeu a gente fala sefaradi, origem levantina. Antes de Egito, Síria, Líbano, a gente consegue remontar nossa genealogia até a Espanha também, né? Que a gente tinha família que foi expulsa da Espanha no século XVI, XV, lá na época da Inquisição. E antes disso, a gente consegue remontar até a antiga Judéia, o território dos judeus, em que a gente vivia faz quase 2000 anos e estamos aí até agora sobrevivendo. Entendi, bacana, Alan. E você, como que foi sua vida aqui no Brasil como judeu? Você sofreu algum tipo de preconceito, alguma dificuldade vivendo no Brasil? Você cresceu em São Paulo? Então, vamos lá. Eu cresci em São Paulo, eu estudei em um colégio judaico, então desde criança, eu estudei em um colégio judaico. É, Minha comunidade, como eu sou oriundo, né, dos países árabes, da Síria, Líbano, então eu frequento a comunidade, a gente fala Halabi, que é a comunidade sefaradi da cidade de Halabi, que é Alepo, que tem muitos imigrantes que vieram para o Brasil. Então eu frequentei esse colégio judaico, chama Yavne, era um colégio ortodoxo. Estudei minha vida inteira lá, não tive muito contato com antissemitismo, até porque eu vivia em comunidade judaica. Então meus amigos, a maior parte eram judeus, a gente estudava no colégio juntos, as nossas famílias eram conhecidas, amigas. Fiz parte de um movimento juvenil também, judaico. E eu só tive mais contato com o antissemitismo quando eu saí, vamos falar da bolha comunitária, que é quando eu entrei na faculdade. E aí eu tive alguns casos assim. Também tive na rua uma vez, uma ou duas vezes. Eu não ando de kippah todas as vezes, né? Kippah é o solidel que usa na cabeça, então é difícil você identificar um judeu. Tem muito pouco judeu no Brasil, ainda mais que usa kippah, mas assim, de cabeça, de antissemitismo que eu me recordo foi uma vez que eu estava na rua aqui na vizinhança do meu bairro e eu estava andando, indo para o movimento juvenil e uma pessoa gritou Heil Hitler, judeus têm que morrer, alguma coisa assim. Isso não foi nem em época que estava tendo guerra em Israel, era um ano normal. E ele gritou assim na rua, eu saí correndo, eu estava com meus amigos, a gente foi falar com seguranças do prédio que estavam perto, e enfim, foi assim, uma vez que me vem à mente. E aconteceu, assim, comigo aconteceu essa outra vez, tem outros amigos que também teve alguns casos assim, mas a gente fala que o antissemitismo no Brasil, graças a Deus, ele ainda não é no sentido estrutural, de ver um judeu e as pessoas já atacarem, xingarem, ele é mais no sentido conspiratório, a gente vai entrar nesse assunto mais para frente, com certeza, nessa discussão. Então, basicamente é isso. Alan, você já visitou Israel alguma vez? Como que foi sua vida crescendo, sabendo que existe esse estado no Oriente Médio chamado de Israel, que diz ser o estado que representa o seu povo, a terra prometida, de certa forma? Tá, uma boa pergunta. Para explicar, eu acho que eu preciso explicar um pouquinho como é feita a educação judaica de 99% dos judeus pelo mundo, na diáspora, no Brasil, Estados Unidos, México, Panamá, onde você quer que você vá, tá? Então a gente estuda num colégio judaico e desde criança Israel é parte da nossa identidade. Meio que não tem uma discussão, um dilema
sionismo, o que funciona, como foi feito ou não, é meio que natural. A gente tem o nosso país, que é Israel, ele é o país que faz 80 anos, 70 anos, os judeus conseguiram independência depois de séculos e séculos de perseguição, então a gente nasce, cresce sabendo disso e tendo muito orgulho disso, quer dizer, todo ano na escola a gente tinha a comemoração da independência de Israel, a maioria dos meus amigos, eu inclusive fiz Bar Mitzvah, que foi a primeira vez que eu fui para Israel, foi no Bar Mitzvah dos meus irmãos. Bar Mitzvah é a celebração que a gente faz com 13 anos para comemorar a maioridade judaica. Então a gente vai para Israel comemorar, coloca pela primeira vez, né, o filactérios, que é aquele coisa de reza. Então Israel é parte da identidade intrínseca de um judeu, vamos falar, normal. O que eu quero dizer com o normal? Um judeu que cresce em uma comunidade judaica, que frequenta a sinagoga, que frequenta a comunidade, o clube, a escola, ele é apresentado como as tradições judaicas e Israel como parte dessa identidade. Não é um dilema, uma discussão, um problema, a gente não entra no mérito, principalmente quando criança, nesse sentido. A gente começa a discutir mais o sionismo, suas consequências e seus dilemas, mais para frente, a gente fala assim, quando a gente atinge 15, 16 anos, a gente começa a discutir assuntos mais filosóficos, polêmicas, isso aconteceu na minha vida. Então, eu cresci conhecendo Israel, minha primeira recordação de Israel, inclusive, vai na segunda intifada, que aconteceu em 2001, né, até 2005. Então eu lembro de eu criança vendo que estava tendo atentado terrorista, carro-bomba, explosão. E aí eu ia para Israel em 2004, que era o bar mitzvah dos meus irmãos. E a gente estava um pouco receoso, mas graças a Deus não aconteceu nada. A gente conheceu Israel, foi maravilhoso. A gente visitou Jerusalém, visitamos o Kotel, né, que é o Muro das Lamentações. É um muro que tem desde a época do Antigo Templo. E quando eu voltei para São Paulo em 2005, foi justamente a época que Israel entregou a faixa de Gaza. E isso também é minhas memórias assim bem antigas. Eu lembro desse dilema que era quando Ariel Sharon, então primeiro-ministro de Israel, ele fez uma votação no Knesset para entregar a faixa de Gaza. Eu lembro que eu tinha um professor na escola que era super contra a entrega da faixa de Gaza. Então na aula ele distribuiu umas pulseirinhas laranjas, que eram as pulseiras de quem morava em Gush Katif, era o nome do assentamento em Gaza, falando que não podia devolver, que ia ser uma tragédia. E eu lembro da gente acompanhando os vídeos dos soldados tirando os judeus de lá, e foi um sofrimento. A gente acompanhou tudo isso. Isso foi em 2005. E aí, em 2006, eu fui para Israel de novo, no meu bar mitzvah agora. Em 2007, eu fui para Israel de novo, no bar mitzvah de um primo meu. Em 2008, né? Era janeiro de 2008. 2009, eu tive a viagem para Israel com a minha escola. Então, a gente passava 40 dias de Israel, toda a turma da minha escola. A gente era em 45, 50 alunos. A gente passava 40 dias visitando todos os lugares de Israel. Eu posso falar que ali foi minha primeira experiência sionista completa, que a gente visitou todos os museus, visitamos de sul a norte, visitamos territórios ocupados, né, Cisjordânia, a faixa de Gaza a gente não podia entrar de jeito nenhum, porque o Hamas já controlava, então era totalmente fechada, mas a gente visitou Hebron, que é o túmulo dos patriarcas, que fica na Judéia e Samária, Cisjordânia, e isso basicamente foi assim, para mim é muito forte que essa viagem me encheu de orgulho, me encheu de identidade. A gente começou e aí começa que eu te falei com os 14, 15 anos, os dilemas e as discussões sobre sionismo. Na mesma época, no final de 2009, a gente fez um congresso chama Mahon Continental, é um congresso de judeus de toda a América Latina pelo movimento juvenil. Então, a gente tem a escola judaica e a gente tem o movimento juvenil. São duas instituições diferentes. Tem vários movimentos juvenis em São Paulo. Tem desde a Shomer Hatzair. O que é movimento juvenil? Talvez é importante eu explicar. Movimento juvenil são movimentos judaicos, a maior parte sionistas, se não todos, que reúnem jovens para educar jovens. Então, os monitores, os madrihim, a gente chama, que são os educadores, eles são jovens de 18, 19, 20 anos e eles dão atividades para jovens desde os 8 anos até os 17 anos. Então, pelo movimento juvenil, que o meu movimento era o Netzach, ele é filiado com a Nora Tzioni Mundial,
que é um movimento, inclusive, de esquerda mundial. Ele é partidário, mas ele é mais de esquerda, sionista. A gente fez um congresso com judeus da América Latina inteira, foi na Argentina, então reuniu mais de 500 judeus de Buenos Aires, do México, do Paraguai, do Uruguai. E aí, eu lembro, isso eu me recordo bastante, foi lá que a gente começou a discutir sionismo mais dentro, tivemos discussão sobre a lei do retorno, sobre o que o sionismo implica em relação à conquista de territórios, aos territórios ocupados. A gente tinha shlichim, a gente chama, são enviados de Israel, pessoas que moram em Israel, principalmente da América Latina, que fizeram aliar, né, fizeram a imigração para Israel, eles voltam para dar cursos, debates, discussões. Então é praticamente 15 dias que a gente reúne com judeus de toda a América Latina para discutir sobre identidade judaica, identidade sionista, sobre o futuro da comunidade judaica na diáspora. Então isso foi lá em 2009, foi bem para trás. E na sequência, em 2010, eu tive a Marcha da Vida, que é uma viagem que a gente vai para a Polônia, visitar os campos de extermínio, os campos de concentração. Então a gente vai para Auschwitz, Birkenau, Treblinka, a gente faz uma viagem em Lodz, Varsóvia, nos guetos, a gente conhece toda a história do Holocausto e no final da viagem a gente passa mais 10 dias em Israel. Isso com a escola também. Então tem toda a parte do que aconteceu com os judeus na Europa, todo o massacre, a destruição do judaísmo europeu, e a gente termina em Israel para contar a nova parte da história judaica, né, para reviver, e mais 10 dias em Israel. Depois, em 2011, mais um mês em Israel com os meus amigos, agora pelo movimento juvenil. Então, as últimas 2 vezes foram pela escola, agora pelo movimento juvenil, com monitores de 20 anos, né, que eram os nossos madrihim, a gente chama. Então, mais 30 dias em Israel, isso em 2011. 2012, eu fui de novo para Israel com os amigos. Em 2013, eu morei em Israel por 1 ano, em Jerusalém, numa yeshiva, que é um centro de estudos judaicos. Passei lá 1 ano estudando Talmud, estudando sionismo também, porque era uma yeshiva sionista. A gente chama, tem vários tipos de yeshivot, tem yeshivot não sionistas, sionistas, Haredim, enfim, era uma yeshiva sionista em Jerusalém, na Cidade Velha, na frente assim do Kotel, vista para o Muro das Lamentações, para lá, para Al-Aqsa, o Monte do Templo. E depois que eu morei em Israel, voltei para o movimento juvenil como presidente. Fiquei mais 3 anos no movimento juvenil, fui monitor da viagem, agora eu fui para a viagem de Israel agora como monitor, então eu fui mais 2 vezes de monitor para a viagem de Israel, e depois fiquei uns 3 anos sem ir, teve o Covid, voltei no ano passado mais 2 vezes, voltei retrasado, e ano passado passei 1 semana cada, então eu posso falar que eu fui para Israel assim, desde 2005 até 2024, eu fui quase todos os anos, sempre visitando, sempre conhecendo. Cada vez que eu vou lá é uma experiência única e faz parte assim da minha identidade como judeu. Entendi. Nessa experiência que você teve indo para Israel, alguma vez você entrou dentro de Gaza ou da Cisjordânia, dos territórios ocupados? Então, Gaza nunca entrei. Gaza é totalmente fechada as fronteiras. Desde que o Hamas tomou o controle de Gaza em 2006, nenhum judeu pode entrar em Gaza sobre perigo de morte. Quer dizer, se eu entrar em Gaza e for pego, provavelmente eu vou ser assassinado ou sequestrado. Então, as fronteiras são totalmente fechadas da faixa de Gaza. Agora, na Judéia e Samária, Cisjordânia, sim, a gente entrou várias vezes. A gente foi tanto para assentamentos que para Israel, de acordo com Israel, são legalizados, que são na frente da fronteira de 67, mas Israel, de acordo com a legislação israelense, considera que eles são assentamentos legais. A ONU não considera, a ONU considera todos ilegais, mas Israel, de acordo com a legislação israelense, considera legais. Eu já visitei Gush Etzion, que são cidades de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, que em todas as propostas que Israel fez de paz, nunca pensou em abrir mão delas, tá? Então esses são assentamentos que vão ficar para Israel. A gente vai fazer se tiver a paz, né, um Estado palestino, vai haver um exchange de territórios com outras partes. Então esses eu já visitei Hebron, que é a cidade dos patriarcas, onde tem o túmulo dos patriarcas. Lá é barra pesada, eu posso falar que ali eu senti um pouquinho da tensão maior entre palestinos e judeus, porque é um lugar onde teve muito atentado terrorista, de palestinos contra judeus e também de judeus contra palestinos, já teve de tudo lá.
então é muito militarizado, tem... Cara, é horrível, não tem o que falar. Tem, tipo, corredores para entrar, você tem que entrar com carro blindado, ônibus blindado, tem como se gaiolas para separar. É bem complicado em Hebron. E eu também já visitei Jerusalém Oriental, que é a parte oriental da cidade de Jerusalém. É tranquilo passar para Jerusalém Oriental, é aberto. E devo ter ido para outros territórios da Judéia e Samária. Eu tive contato com palestinos, inclusive quando eu estudei em Israel, eu morei em Israel, fiz a Universidade Hebraica de Jerusalém, na minha classe tinha árabes israelenses e árabes que viviam em Jerusalém Oriental, que eles se consideram palestinos, alguns nem têm passaporte israelense. Eu acho que quem fez a faculdade lá tinha, eu não tenho certeza, eu não perguntei, mas a gente teve contato com eles, até conversava com eles, a gente discutia um pouco de política. A maior parte que estava lá, por frequentar e por ter contato mais com a sociedade israelense, era muito mais aberta ao diálogo, então falava em solução dos estados, falava em negociação, falava em paz. Eu acho que é bem diferente de palestinos da faixa de Gaza, que estão mais doutrinados e separados totalmente, ou também se a gente avançar lá para Jenin, bem no meio da Cisjordânia, que é mais isolado. Jerusalém Oriental, como tem um intercâmbio muito maior, a gente consegue encontrar pessoas mais tolerantes e abertas ao diálogo. Entendi. O que você acha sobre o direito do retorno dos judeus em comparação com o dos palestinos, que não têm esse direito do retorno dos imigrantes ao redor do mundo? Tá. Essa é uma pergunta um pouco, vamos falar, traiçoeira, porque ela coloca na mesma página como se Israel... Eu vou tentar explicar melhor, tá? Israel ele foi criado como lar nacional do povo judeu. Então, desde a sua independência em 48, na verdade, desde o começo do movimento sionista, o objetivo era criar um Estado em que os judeus do mundo inteiro pudessem imigrar, judeus que tivessem sido perseguidos, que não tivessem direitos civis, judeus que tivessem com problemas sociais, econômicos, pudessem ter um lugar em que se chamava de casa. Uma coisa que eles não tiveram na Europa, que eles não tiveram no mundo árabe, que eles não tiveram nem nos Estados Unidos. A gente pode falar que no começo do século XX, os Estados Unidos também fechou a porta para os imigrantes judeus, principalmente durante a Segunda Guerra. Então, a ideia do sionismo, a ideia do Estado de Israel é abrir a imigração para os judeus. Então, a lei do retorno, como ela foi fundada? Ela foi criada de acordo com a lei, foi meio que uma resposta à lei dos nazistas. Os nazistas, eles usavam, se você tivesse um dos 4 avós judeus, você era considerado um mestiço, um judeu. Mesmo que você tivesse 3 avós não judeus, mas um dos avós fosse judeus, você já era como maculado pela raça judaica. Então, quando a lei do retorno foi criada, ela falou, olha, que nem os nazistas, eles colocaram um dos 4, a gente vai falar que qualquer judeu que tem um dos 4 avós judeus e se considera judeu e quer fazer imigração, a gente vai aceitar. E a gente vê que os números de imigração judaica, desde a fundação de Israel, nas primeiras décadas, e depois continuou grandes, a gente funcionou. Os judeus fugiram dos países árabes, que, por exemplo, minha família foi expulsa dos países árabes e eles vieram para o Brasil. Mas grande parte dos judeus que foram expulsos do mundo muçulmano encontrou um refúgio em Israel. Então, os judeus soviéticos também, que fugiram quando caiu o Muro de Ferro. Antes de cair o Muro de Ferro, muitos judeus soviéticos queriam fugir. Israel fez de tudo para salvar. E depois que caiu, eles fugiram. Os judeus do Iêmen escaparam, os judeus do Irã, os judeus de vários lugares do mundo conseguiram emigrar. Então, a ideia de Israel é ser o refúgio dos judeus. Agora, os palestinos, né? Você falou o direito do retorno dos palestinos. Qual o problema com esse conceito? A gente tem, em 48, né, na Guerra da Independência, 700 a 800 mil árabes que foram, a gente fala, fugiram, expulsos ou deslocados, teve as 3 coisas, do território israelense. Se Israel aceitasse esses refugiados, Israel deixaria de ser uma democracia judaica, iria ser um Estado de maioria árabe também, que nem os outros todos ao seu retorno. Então, nos primeiros anos, Israel falou, não, a gente não vai aceitar o retorno, e eu digo mais, os países árabes não reconheciam Israel. Todos os países árabes em volta. Então, pedir para Israel ter aceitado os árabes de volta para Israel, sabendo que os países árabes não reconhecem Israel e que iam tentar destruir Israel, e tentaram, em 67, em 73,
você colocar pessoas hostis dentro do seu território, com as fronteiras super perigosas, para colocar é totalmente inviável. O tempo foi passando e esses 600, 700 mil refugiados hoje se tornaram, de acordo com a UNRWA, que é a organização que a ONU criou só para os palestinos, que nenhum outro povo tem. Todos os povos refugiados são controlados por outra instituição da ONU de refugiados. Os palestinos têm a UNRWA. Hoje eles se tornaram 5 a 6 milhões, porque eles consideram o único povo do mundo que considera filho, neto de refugiado, ainda refugiado, mesmo que ele tenha passaporte americano, passaporte mexicano, não importa, ele sempre vai ser um refugiado para ter o direito de retorno de volta para dentro de Israel, não do futuro Estado palestino, de Gaza e Cisjordânia. Eles querem que eles voltem para dentro de Israel. Na verdade, esse direito de retorno, ele é uma tentativa sutil, ou não tão sutil, de falar, olha, os judeus não vão ter um Estado judeu, a gente vai devolver os 5 milhões de árabes e vai reconquistar o Estado de Israel via demografia. A gente vai meter um monte de árabes lá e vai ter uma maioria árabe. Então eu sou totalmente contra o direito dos retornos dos descendentes de refugiados para dentro de Israel, porque Israel é um Estado soberano. Da mesma forma que Brasil, Estados Unidos não vai aceitar, não importa o que aconteceu faz 90 anos, 100 anos, 200 anos, não vai aceitar uma imigração massiva, que nem a Europa não está aceitando imigração massiva e não vai aceitar que vai mudar a demografia do país e vai gerar problemas étnicos, culturais e sociais. Israel não vai aceitar isso. Agora, Tá, eu sou Alan, 100% a favor de, num Estado palestino, um futuro Estado palestino, esses refugiados serem aceitos. Porque sobre a autodeterminação palestina, eles têm todo o direito de migrar e tem que migrar. E eu acho que Israel, inclusive, pode e deve receber alguns sobreviventes do Nakba. A gente pode falar num número, sei lá, 100 mil, 200 mil, que são sobreviventes do Nakba para entrar em território israelense. Alguma coisa que não alteraria a demografia. Isso eu sou a favor. Considerando também que teve 900 mil judeus que foram expulsos dos países árabes e não têm direito, meus pais inclusive, não têm direito de retorno nenhum, perderam todo o dinheiro, perderam todas as empresas. Enfim, a história do mundo vai para lá, vai para cá, vai para lá, a gente tem que olhar para frente, não para trás. tá. Alan, duas coisas. Você mencionou que os Estados Unidos negou ajuda aos judeus logo antes do Holocausto. E você sabe me dizer o porquê que os Estados Unidos não acolheu os judeus? Vamos lá. Você já ouviu falar sobre a conferência de Evian? Não. Tá, o que foi a conferência de Evian? Eu vou até abrir para você. Vou abrir aqui no Wikipedia só para Conferência Evian. A Conferência de Evian ela foi em 1938. O presidente americano ele solicitou uma reunião de todas as nações do mundo para discutir o problema judaico, tá? Então, os nazistas estavam subindo no poder, o Hitler já era ditador, né, na Alemanha, isso foi antes da invasão polonesa, e eles começaram a discutir o que fazer com os judeus que estavam na Europa sofrendo antissemitismo, perseguição, como a gente solucionar o problema. Então, eles juntaram 32 países para essa conferência, e os países discutiram como eles podem resolver o problema, quer dizer, aceitar a imigração judaica, fazer alguma coisa. E a resolução da Conferência de Evian foi 0 resolução. Ninguém resolveu aceitar judeus em nenhuma parte do mundo. O presidente da Austrália falou na época, a gente não vai importar um problema que a gente não tem. Quer dizer, a gente não tem um número de judeus muito grande na Austrália, a gente não quer importar o antissemitismo para a Austrália. A Golda Meir, que fez parte dessa conferência, como ela nem podia falar, isso foi marcante, né? Os judeus não tinham nenhum representante nessa conferência que podia falar. Então a Golda Meir escreve no diário dela que ela nunca se sentiu tão impotente. Ela viu todas as nações do mundo discutindo o futuro dos judeus e ninguém resolvendo o que fazer. E isso que é a falta de ter um país, né? A falta de autodeterminação. A gente fica sujeito à boa vontade do povo. Ela falou assim: o mundo parecia estar dividido em duas partes. Aquele lugar onde os judeus não podiam viver e aqueles onde eles não podiam entrar. Então, a gente tem a Conferência de Evian que, basicamente, antes do Holocausto, fecha a porta para a imigração e logo depois a gente tem a invasão da Polônia pela Alemanha nazista e a gente começa a solução final na Europa. Entendi. Alan, pelo que eu entendo dessa parte da história,
A gente tem os Estados Unidos saindo da Grande Depressão, né, de 1929. Eles tiveram vários motivos para, além do racismo, que, que fazia parte da sociedade americana e de muitos países naquela época, eles fechavam as portas para os imigrantes por causa de muitas questões. Uma delas é até mesmo o comunismo, né? As ideologias das minorias e tudo. Então, certos Com certeza, aspectos, com certeza. Eu tenho certos certeza que, aspectos. tipo, ninguém fechava a porta falando, é porque é judeu a gente vai fechar. Uh, Sempre vai ter uma justificativa. Eles tinham, cada país tinha a sua justificativa, seja comunismo, seja problemas sociais. Acontece que, na prática, os judeus não conseguiram ir para nenhum lugar. Então, a certo, gente vê isso é como a verdade. falta de um Estado judeu que tem a lei do retorno, né, que a gente estava discutindo antes, que aceite os judeus de todos os lugares do mundo, ela não só é importante, ela é essencial para a sobrevivência do povo judeu. Porque se a gente volta retroativamente, a gente já tivesse o Estado de Israel na década de 30, os 6 milhões de judeus não teriam sido assassinados na Europa, pelo menos não nessa proporção. Porque grande parte, eu não estou falando de todos, porque com certeza uma parte iria acabar ficando na Europa, mas grande parte ia ser recebido de braços abertos no Estado de Israel. Mas você deve conhecer, Eu né? Os entendo, livros eu brancos entendo. de 39, famosos livros Agora, brancos, que foi a traição britânica final. Agora, Alan, uma coisa é que, de acordo com o que você disse, você estaria até disposto de deixar, se você tivesse esse poder, né? Você estaria até disposto a deixar algumas milhares de refugiados retornarem para suas terras ancestrais, no caso dos Uhum, palestinos. Agora, nessas últimas décadas, a melhor oferta que foi feita por Israel é permitir 5 mil refugiados em um período de 10 anos. Então, essa até então foi a melhor oferta que eu acho que foi em 2008 que foi oferecida. Até então, 5 mil palestinos em 10 anos. Agora, só um instante, porque você já falou bastante, e deixa eu só uhum, citar a lei do. Eu vou ler aqui para ficar bem explícito o que é. A Lei do Direito ao Retorno de 1950 concede aos judeus ao redor do mundo o direito de imigrar para Israel e adquirir cidadania israelense. Inicialmente, a lei era destinada aos judeus, definidos pela sua própria identificação ou por ter ascendência judaica, quer dizer, pelo menos um avô judeu. Emendas em 1970 expandiram esse direito para incluir o filho e o neto de um judeu, o cônjuge de um judeu, o cônjuge de um filho de um judeu ou o cônjuge de um neto de um judeu, exceto para aqueles que eram judeus e mudaram voluntariamente de religião. Agora, Alan, a minha pergunta é a seguinte: o que me incomoda sobre isso é o fato de você dizer, se o judeu muda de religião, ele deixa de ser judeu. Sendo que sempre que eu converso com judeus, eles dizem: o judeu é uma raça, é uma religião e também é uma nacionalidade. Então, a uhum. lei do direito ao retorno, ela diz: se você é judeu por raça, mas se você se torna cristão, por exemplo, você perde o direito ao retorno. O que você Sim. acha sobre isso? Não, a lei, ela captura uma nuance que talvez você não pegou. É o seguinte, os judeus são um povo, tá? É um povo que tem uma religião, uma etnia, uma raça que tem uma religião. A partir do momento que você se converte para outra religião, você praticamente está abandonando o seu povo. Você está deixando de fazer parte desse povo. Por quê? Porque não é que você deixou de ser religioso, você virou secular, ateu, agnóstico. Você simplesmente abraçou outra religião e, e a lei do retorno, ela não, na minha visão, eu acho que está correta. Ela não pode abraçar um judeu que resolveu se converter para outra religião, mas ao mesmo tempo ele quer fazer imigração usando a lei do retorno como desculpa para falar que ele é judeu. Se ele está abraçando outra religião, significa que ele não se sente parte desse povo, dessa nacionalidade, desse destino Porém, judaico. Ele está Alan, abandonando essa religião. Ela faz isso, eu acho que para controlar pessoas que não têm nada a ver com os judeus, pessoas que simplesmente não se identificam como judeus, não se identificam com a religião judaica. Tem um avô judeu lá, o avô judeu era judeu, ele mora no Brasil, ele se converteu, ele é católico, e ele fala, quer saber, eu vou imigrar para Israel porque lá eu vou ter
condições melhores, sociais, enfim, vou ter um avanço na vida, vou emigrar para Israel. Então a lei ela não pode permitir tanta abertura para você não ter gente que consiga usar ela para escapar para Israel, para ter enfim, usar isso de fuga. Ela tenta, de uma maneira bem aberta, quer dizer, tenta manter todos os judeus possíveis, mas ao mesmo tempo tenta dar uma restringida para ser pessoas que se identificam ainda com esse povo. Como fazer isso? Quem se converte voluntariamente para outra religião meio que está abrindo mão de fazer parte do povo. Quem se converteu a forçado, ou quem nasceu em outra religião, não foi porque, olha, tá citado, voluntariamente. Tem que ser uma coisa que o cara se converteu, não que ele nasceu, sei lá, nasceu cristão, mas o vô dele era judeu e ele se identifica como judeu. Isso daí ele pode, ou muçulmano, ou o que seja. Então eu acho que a lei ela tenta meio que mudar para não deixar ser, cara, quem quiser vai, ela tenta dar um controle maior. Mas olha, Alan, o meu grande problema com isso é que se você é um judeu ateu que não tem religião, você ainda pode ir para Israel. Então, aqui nós estamos falando de uma lei que literalmente diz: você pode ser ateu, você continua sendo judeu. Agora, se você se converte para outra religião, a sua raça não importa. Você não terá esse Não. direito. Você continua sendo judeu, tá? Mas você não tem esse direito ao retorno para essa terra Eu acho ancestral. que, sinceramente, Vinícius, eu acho que se alguém se converte voluntariamente e quer fazer imigração e realmente quer por algum motivo e vai para a agência judaica e discute e apresenta seus motivos, eu acho que ele consegue. Alguém que realmente quer Bem, e apresenta os motivos. Eu acho que de a lei acordo tentou com essa criar lei, não. esse. Ela tentou limitar justamente para evitar esses casos extremos de pessoas que tipo, não tem nada a ver e estão tentando emigrar. Por que acontece isso? Que ano foi essa adaptação? Você sabe? Tem aí? O quê? Provavelmente tem a ver com os judeus soviéticos, essa A adaptação. emenda, a emenda foi em 1970. Tá? Em 1970 foi a primeira imigração soviética e depois teve mais algumas, foi as imigrações soviéticas. O que aconteceu nas imigrações soviéticas? Muitas pessoas da União Soviética que estavam sofrendo com o comunismo, que estavam lá, começaram a falar que eram judeus para imigrar para Israel de acordo com a lei do retorno. Então, a gente teve um problema, e até hoje esse problema existe em Israel, que foi uma imigração massiva de russos que não alguns conseguiram fingir ou tinham uma ascendência judaica, só que eram totalmente católicos ou seculares ou ateus, e teve esse problema muito grande em Israel, na sociedade israelense. Depois você pode pesquisar um pouquinho sobre o dilema dos soviéticos. Então eu acho que essa emenda foi feita para tentar controlar essa imigração soviética, para tentar fazer um controle de quem é judeu e quem se converte voluntariamente. Eu imagino que seja por aí. A gente tem que retornar lá para o Knesset em 1970, entender por que eles fizeram essa condição e também ver com juristas israelenses como isso é aplicado nos dias de hoje, para entender como funciona. Mas eu acho que, de praxe, a lei do retorno ela é um mecanismo que foi criado que os judeus possam ter um refúgio em um Estado nacional. Que não importa o que está acontecendo com os judeus no mundo, socialmente, politicamente, de perseguições, eles possam imigrar para uma terra em que eles considerem um Estado que eles possam ser judeu sem ser perseguido. É mais ou menos isso. Eu entendo. Alan, o problema que eu tenho com isso, e o motivo da nossa divergência, é que eu vejo isso como a supremacia dos judeus. E é por isso que eu vou querer citar um texto do Theodor Herzl, que é considerado o pai do sionismo, né? Se eu não estou Grande enganado. Theodor Herzl. Tá, então eu vou citar isso porque, para mim, todos os problemas que a gente tem hoje vêm dessa ideia de dizer literalmente que os judeus precisam de um Estado para si, que eu até não digo que isso não seja razoável, porém, como você executa isso tem sido o problema através das décadas, tanto é que o Estado judeu se tornou o que é hoje, uma força militar monstruosa, eu diria. Antes de você citar a citação de Herzl, eu acho que cabe uma observação. É muito importante destacar que Herzl ele viveu no final do século XIX, no meio da Europa, Europa imperialista, era o auge do imperialismo europeu, quer dizer, era o auge da ideia em que a Europa iria trazer luz para todos os povos subdesenvolvidos do Oriente e que eles iriam trazer
a ciência, a física, a economia, o capital. Então, o Herzl, ele vivia na Áustria, no Império Áustrio, depois ele morou na França, ele vivia cercado de pessoas que tinham esse pensamento do Império Inglês, que era o maior império da época, o Império Francês, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro. Era essa a vida do Herzl lá na Europa. Então ele vivia nessa sociedade e o nacionalismo estava fervendo, cada povo na Europa estava tentando buscar autodeterminação, seja desconfigurando os impérios, né, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano também estava tendo problemas, cada império estava buscando autodeterminação e Herzl vivia nessa época, então com certeza ele tem frases problemáticas analisadas sobre a ótica do século XXI, mas tem que ter essa diferenciação do que o que ele escreve nem sempre é uma visão moderna do século XXI, é o que as pessoas pensavam no século XIX. Agora, por favor, leia a frase dele. Eu entendo. Tudo bem. Então, Theodor Herzl. Em 1896, Herzl publicou Der Judenstaat, que é o Estado Judeu, argumentando que a assimilação dos judeus nas sociedades europeias não resolveria o problema do antissemitismo e que a única solução seria a criação de um Estado judeu. Agora, só um instante para eu fazer um comentário, Alan, é que eu acho que essa ideia de o judeu precisa do Estado judeu porque sofremos racismo na Europa, eu acho um pouquinho estranho, porque se você pensar nessa época, o judeu está sofrendo racismo em uma sociedade onde um negro não pode nem entrar. Então você entende que eles estão sofrendo porque eles literalmente estão numa sociedade racista, e eles estão sofrendo... Sim, entendo, mas o antissemitismo europeu, ele é um acelerador de uma ideia judaica. Eu acho que você citou o Der Judenstaat, a primeira frase do Der Judenstaat, ele começa assim, eu estou com aquele aberto. Primeira frase dele, ele fala que a ideia que desenvolvo nesse manuscrito é muito antiga, o reestabelecimento do Estado judeu. O antissemitismo europeu existia, e você falou, ele existia também contra os negros, existia contra outras etnias, mas ele é um acelerador de uma ideia que era judaica. A nossa religião, o nosso povo, ele sempre acreditou, e daí a gente pode falar um pouco de judaísmo, sobre a ideia que a gente precisa e requer um país, um estado, um reino, uma autodeterminação na nossa terra ancestral. Isso está totalmente intrínseco na nossa religião. A Bíblia inteira, a Torá inteira fala sobre isso. Eu diria um dos reino. nossos mandamentos são vinculados com a terra de Israel. Então, o Herzl, quando ele está vivendo o antissemitismo e ele vê isso, ele acelera uma coisa que eu acho que ia acontecer naturalmente. O povo judeu, uma hora ou outra, ia voltar para o nacionalismo judaico. O que Herzl fez foi acelerar por causa das circunstâncias absurdas que ele vivia na Europa e por causa que ele percebeu que era inviável para os judeus. Ele foi muito profeta no sentido de que ele começa escrevendo esse livro 50 anos antes, 40 anos antes do desastre que foi o Holocausto. Então, tudo que ele escreveu, no final, se concretizou. O antissemitismo europeu era latente e era inviável para os judeus continuarem vivendo lá. Mesmo a assimilação era impossível, porque os judeus que se assimilaram na Alemanha foram perseguidos. Então, no final, ele estava correto. A solução dos judeus não era via assimilação, não era via comunismo, não era via reformismo, não era via isolacionismo, era via nacionalismo, o sionismo, né? Que é a gente sair da sociedade europeia, sim, sair, fugir, isso é a gente desistir de viver como iguais perante a eles? Pode ser, mas pelo menos a gente sobrevive. É a gente fugir de lá, sair de lá e fundar o nosso Estado. Se a gente tivesse ouvido Herzl com mais atenção, talvez a gente não teria esses números absurdos do Holocausto. Entendi. Então deixa eu continuar. Então, em 1897, Herzl organizou o primeiro congresso sionista em Basileia, na Suíça, que resultou na fundação da Organização Sionista Mundial. O congresso definiu que o objetivo do sionismo seria estabelecer um lar nacional para os judeus na Palestina, assegurado por lei pública. O objetivo do sionismo é criar para o povo judeu um lar na Palestina, publicamente e legalmente assegurado. Para alcançar esse objetivo, o Congresso adota as seguintes medidas. Número 1.
promover o assentamento na Palestina de agricultores judeus, artesãos, industrialistas e demais profissões. 2. A centralização de todo o povo judeu através de instituições generalizadas, de acordo com as leis locais. 3. Fortalecer o sentimento judeu e a autoconsciência nacional. E 4. Obter a sanção e apoio de governos para poder executar os objetivos do sionismo. Você tem algum Perfeito. comentário até então? Genial. Ele é um líder de um movimento nacional que está renascendo, ele consegue reunir em um congresso sionista pela primeira vez depois de 2000 anos judeus de todos os tipos. Então, se você entende o contexto judaico do século XIX, os judeus estavam muito divididos, tinham muitas linhas religiosas, tanto ortodoxas, dentro da ortodoxia tinha divisões, reformismo, conservadorismo, dentro das ideologias tinha judeus comunistas, judeus capitalistas. A gente praticamente era um povo que estava disperso, dividido, fragmentado e sofrendo um antissemitismo brutal. Então o Herzl ele reúne um congresso sionista com judeus de quase toda a Europa e de lugares de fora da Europa, e ele coloca uma maneira política de como estabelecer um lar nacional. Ele foi um grande líder, um grande gênio que ele escreve ideias que nem todas se cumpriram, algumas se cumpriram, mas ele estava tentando organizar um movimento político para renascer o sentimento nacional dos judeus e a gente conseguir politicamente, financeiramente e socialmente restabelecer um estado de maioria judaica na terra antiga Palestina. Certo. Então, agora deixa eu ler um trecho do prefácio que foi escrito na edição de Der Judenstaat por Jacob de Haas, de 1904. Ele escreveu, abre aspas, a sanção ou apoio de governos foi obtido gradualmente. O imperador da Alemanha foi o primeiro a expressar sua atitude benevolente. Os ministros da França e da Inglaterra nos ouviram com simpatia. O rei da Itália aprovou. O Papa discutiu a questão. O sultão da Turquia contatou o Dr. Herzl repetidamente. As negociações não foram concluídas, mas desde as últimas conversas na Constantinopla, o governo inglês e o governo russo reconheceram publicamente o sionismo e ofereceram ajudar nas negociações palestinas. Uhum. Fecha aspas. Então, nesse instante, eu achei muito interessante isso, Alan, que eu não sabia que os sionistas tinham usado toda a influência disponível de outros reinos para poder ter o apoio necessário para criar Israel. Sim. Essa ideia do sionismo político. O Herzl ele é o fundador do sionismo político. Por que sionismo político? Porque ele acreditava que através da política, a gente, conversando com a Inglaterra, com o sultão, com o Kaiser, com todos os poderes imperiais da época, a gente ia conseguir achar uma solução política para conseguir restabelecer. Então ele era o pai do ele criou o Congresso e tudo mais, mas falta citar aí que, não sei se você sabe, mas o Herzl ele morreu de depressão no final da vida dele porque não estava dando certo. O sultão enrolou ele, fez negociação, enrolou ele, o apoio do Kaiser não deu em nada, o Império Russo fez o pogrom de Kishinev, começou a matar judeus. Então, por mais que ele estava tentando negociar, e no começo todo mundo se mostrou favorável, inclusive as pessoas se mostraram, os poderes políticos se mostraram favoráveis por causa do antissemitismo. Muita gente, muitos reinos falam, que ideia boa, vamos tirar os judeus daqui, vamos apoiar o sionismo que eles vão embora e a gente resolve o problema dos judeus em cada reino. Então teve um apoio por causa do antissemitismo, teve apoio também por causa de lobby judaico em determinadas regiões, mas no final esse apoio político não foi o suficiente. Não foi o suficiente e o Herzl escreve no diário dele que somente a política não vai funcionar. A gente precisa que o povo queira fazer. O Estado, ele escreve no livro dele também, Der Judenstaat, o Estado judeu só vai vir se os judeus quiserem o Estado judeu. Se o povo judeu entrar nesse movimento, se a gente realmente quiser. Se for uma coisa só da política, só de lideranças políticas, isso não vai dar em nada. A gente pode ter ideias muito boas, mas o povo precisa querer. E aí surgem as divisões do sionismo. Daí tem o sionismo socialista, que é a ideia de judeus que eram socialistas, que queriam imigrar para trabalhar a terra e para fundar
Estado socialista, os sionistas práticos, os sionistas revisionistas, os sionistas religiosos, os sionistas... Tem várias denominações aí. Então todas essas elas saem do sionismo político e começam a trabalhar com a ideia principal, que é estabelecer um lar nacional para o povo judeu na terra de Israel. Certo. E, Alan, de acordo com o meu entendimento, o que o povo judeu da antiguidade buscava, o que você menciona, os textos indicam, é que o povo judeu teria um reino nesse lugar. Não um país, nação, estado, um reino, o que significa que eles teriam um rei, eles teriam toda uma estrutura diferente do que é hoje. Então, você acredita que é inválido essas críticas dos judeus mais o que vocês chamam de ultra-ortodoxos em dizer que o que Israel está sendo, o que Israel foi criado como algo que vai contra o que eles estão esperando, que é a volta do Messias e a criação de um reino para os judeus. Sim. Então, se você estuda a Bíblia, ela é muito clara que no processo para chegar no rei existiu outras organizações políticas em Israel. Antes da gente ser governado por um rei, existia a época dos juízes, em que a gente era dividido as tribos eram divididas e tinha os juízes que controlavam cada região, e só depois teve a época dos reis. Então, a ideia final, vamos falar, a ideia messiânica é que os judeus estejam na terra de Israel com o rei Messias e os final dos tempos, a paz, a redenção final, o templo de Jerusalém reconstruído. Esse é o objetivo final. O que se discute é que os judeus, eu não falaria ultra-ortodoxos, porque eles não são ultra-ortodoxos, eles são uma seita dentro da ortodoxia, ou podemos falar uma divisão dentro da ortodoxia, que diz que o processo não deveria existir. O processo deveria ser assim: a gente vive na diáspora e do nada vai tocar umas trombetas e vai chegar um rei e vamos estabelecer o reino de Israel. Eles acreditam que vai ser um milagre e que tudo vai mudar e quando acontecer isso, game over, a gente vai fazer o nosso reino. Mas a maior parte dos judeus, o mainstream ortodoxo, acredita que não é assim. O mundo não funciona desde 2000 anos atrás, que tinha os milagres explícitos. O mundo funciona da maneira natural. O mundo se funciona com processos, com política, com guerras, com conquistas, com negociações. Então, a maior parte dos judeus, da ortodoxia e dos judeus liberais, dos judeus seculares, eles acreditam que o processo para a gente estabelecer essa redenção final, ela vem através do mundo moderno. E o mundo moderno, hoje, ele é gerenciado com estados, com governo, com parlamento. Então, essa é uma discussão teológica. A gente tem o sionismo religioso, ele fala que o processo da redenção é um processo natural. É um processo que vai acontecer via natureza, é um processo que vai acontecer via negociação, via política, via estabelecimento do Estado de Israel, proclamação da independência, governança, e conforme vai avançando, e conforme a gente vai conseguindo estabelecer leis e melhorando, e chegando na redenção final, finalmente a gente vai chegar que o rei Messias vai se revelar e vai chegar na redenção final. Então, eu, pessoalmente, tenho sérias dúvidas que a gente precisa ficar apelando para lá atrás, nos tempos bíblicos, a gente tinha um rei, então somente através de um rei a gente vai fazer um Estado. Se a gente ficar esperando o rei Messias, a gente vai, que era o que a gente fez durante quase 1900 anos, que era, tá bom, vamos ficar esperando na diáspora, ver o que acontece. Não deu muito certo, né? A gente pega não só o Holocausto, a gente falou bastante do Holocausto, mas a gente pega, são 19 séculos de expulsões de mais de 100 países, foi 19 séculos de Inquisição, pogroms, 19 séculos no mundo muçulmano também, vivendo como dhimmys, vivendo como judeus eram segunda categoria, precisavam pagar impostos para sobreviver. Os judeus não conseguiram viver esperando o rei Messias para se salvar. Então o sionismo ele é um basta, ele é falar, olha, todos os povos do mundo têm o direito de ter autogoverno, de ter lideranças, de ter gerenciamento, de ter defesa, de ter um exército, de ter proteção, de ter uma terra. Os judeus também têm. E os judeus vão lutar por isso. Se isso não for entregue via política, a gente vai lutar via guerra. Se isso não for negociado, a gente vai se defender. Então o sionismo é um basta
no sentido de não esperaremos um milagre de Deus para a gente formar um reino de Messias. Não, a gente vai fazer através das nossas mãos, através do nosso empenho, claro, com a bênção de Deus. Os religiosos acreditam que sem Deus a gente nunca conseguiria estabelecer. Se Deus não permitisse que Israel existisse, se fosse contra a vontade de Deus, se Deus fosse contra o estabelecimento de um Estado moderno de Israel, a gente não conseguiria estabelecer. Se realmente Deus, o Todo-Poderoso, não quisesse, o Estado teria sido derrotado em 48. Se a gente seguir essa linha teológica de acreditar que Deus não quer, teria sido derrotado em 48, teria sido destruído em 67. Então, mesmo eu, como um judeu religioso, eu acredito que a maior prova de que teve uma autorização divina é que funcionou. É que os judeus conseguiram estabelecer um Estado. É que mesmo com todas as dificuldades e com tudo jogando contra, com o Holocausto logo atrás, os judeus estavam mortos, os judeus estavam... foi um genocídio de 60% dos judeus da Europa foram exterminados. E logo depois a gente consegue estabelecer um Estado e ganha uma guerra contra 5 países árabes vizinhos, então a bênção de Deus a gente teve, se a gente for para o lado ortodoxo. Se a gente for para o lado secular, como todos os povos têm o direito de se autodeterminar e de ter o seu próprio governo, de ter sua terra e de estabelecer suas leis e seu governo, a gente também tem. E a gente lutou por isso e a gente conseguiu isso. Então eu acho que de elas por elas a gente tá dentro da regra. Bem, Alan, eu discordo desse seu raciocínio, porque tecnicamente eu posso invadir e tomar a casa do meu vizinho e dizer que Deus deixou, então, sendo que Deus deixou, tá tudo beleza. Então, eu Sim, discordo você pode. dessa linha de pensamento de você dizer como deu certo, Deus deve ter abençoado. Me desculpa, mas eu não consigo concordar com isso. Não, eu Mas só vou corrigir. Eu não digo que como deu certo, Deus abençoou. Eu tô falando, se a gente usar o argumento dessa seita que fala que o Estado de Israel é contra Deus porque Deus só estabeleceria o reino de Israel como Messias. Se a gente for nessa versão bem religiosa, o contra-argumento é, mas se teve, porque toda a base deles, aí a gente tem que entrar um pouco em religião judaica. Eles falam que tinha um juramento no Talmud, que fala os 3 juramentos, que fala que Deus nunca ia permitir o retorno dos judeus à terra sem a permissão divina. Eles usam uma citação no Talmud inteiro que cita isso. Então, meu contra-argumento para ele, beleza, tem essa citação, mas se deu certo, significa que essa citação acabou o juramento, porque deu certo. Eu estou respondendo para os ortodoxos, não é que eu estou falando para os entendi. palestinos ou para o ocidente, não. Deus mandou, a gente pode. Não, isso é um argumento horrível. Tô com você, não é esse o argumento que tem que dar. Mas eu respondo para os ortodoxos que falam, não, somente Deus pode permitir a gente estabelecer. Deus permitiu, senão a gente não conseguiria. Deus é o Todo-Poderoso, Deus permitiu, entendeu? Eu tô respondendo para eles, não para o mundo, claro. Entendi bem. Na minha opinião, não deu certo. Então, esse é um dos motivos que a gente está tendo essa conversa hoje, porque eu acredito que realmente não deu certo e não está dando certo. Tanto é que hoje a Pô, gente tem a ameaça da destruição e da morte de milhões de judeus. Então, aquilo que ah, que o sionismo vem tentando evitar, me parece que Israel está levando mais próximo para que isso aconteça. Então, eu tenho essa preocupação, e é uma preocupação verdadeira, sim, porque mas muitas eu vezes. citei um pouco minha vida para você. Você viu quantas vezes eu fui para Israel? Você viu como isso faz parte da minha identidade? Hoje a maior Eu parte dos entendo. judeus vive em Israel. Hoje a gente tem a língua hebraica foi renascida. A gente tem uma sociedade israelense com empresas, empreendedorismo. A gente tem um governo. A gente tem, cara, tem escolas yeshivot em Israel. A gente tem a maior parte da cultura judaica hoje sai de Israel, a gente tem um exército, a gente tem um serviço de inteligência. Problemas com certeza existem, mas se você volta 100 anos para trás, a gente está em 2024, se a gente volta para 1924, a situação dos judeus no mundo em 1924 era totalmente amedrontadora. A gente pode estar sobre ameaças de Israel, mas hoje a gente tem uma segurança que a gente nunca teve na história. E eu digo isso com um coração verdadeiro. Eu me sinto mais seguro vivendo em Israel do que vivendo no Brasil, como povo. Eu me sinto mais seguro, eu sinto que tem mais segurança para o nosso povo estar lá, cercado de inimigos que estão ameaçando a gente, do que o futuro dos judeus no Brasil, do que o futuro dos judeus na Europa, do que o futuro dos judeus nos Estados Unidos. A gente, a gente sente uma segurança de ter um autogoverno, isso é muito importante para um povo.
a segurança de a gente ter o destino nas nossas próprias mãos. A gente pode ter inimigos, a gente pode sofrer com guerra, sofrer com terrorismo, sofrer com baixas, mas é muito diferente quando você tem o próprio controle do destino, porque a gente nunca mais vai estar sujeito a outros povos decidirem por a gente o que fazer com a gente, decidirem quando expulsarem a gente, quando matarem a gente, quando derem direitos pra gente, quando roubarem a gente. Então, na minha visão, o sionismo deu certo. O sionismo deu certo porque a gente estabeleceu um Estado que é soberano, que tem problemas e que tem dificuldades e que a gente vai buscar resolver. E isso, de novo, de coração aberto, realmente compreendo que não está perfeito. A redenção final, o sonho messiânico não chegou. Está longe de chegar. Tem um caminho muito longo para percorrer. Mas a gente já fez um grande avanço. A gente finalmente tem um lar nacional para o povo judeu, coisa que a gente não teve por 2000 anos. Eu entendi, Alan. Só que a diferença é que, por exemplo, o Brasil tem problemas. Israel tem guerra constante, extermínio de pessoas, genocídio, apartheid, segregação racial. Então, vários temas que eu sei que a gente precisa de muito tempo para adentrar, para que você dê sua versão e que eu possa te questionar. Uhum. Agora, antes da gente adentrar nisso, posso continuar lendo um pouquinho mais de Herzl? Claro, pode. Tá, só um instante. Então, Herzl diz: a Palestina é o nosso eterno e memorável lar histórico. O próprio nome Palestina vai atrair nosso povo com força maravilhosa. Supondo que a Sua Majestade, o Sultão, nos desse a Palestina, nós poderíamos, em retorno, nos pactuar a regular todas as finanças da Turquia. Nós devemos, então, fazer de lá, da Palestina, uma parte da muralha da Europa contra a Ásia, um ponto estratégico da civilização, em oposição ao barbarismo. Os Uhum. santuários da fé cristã estariam protegidos com status extraterritorial, como é conhecido na Lei das Nações. Nós devemos formar uma guarda de honra sobre esses santuários, respondendo a este dever com nossa existência. Essa guarda de honra seria um grande símbolo da solução da questão judaica após 18 séculos de sofrimento judeu. Fecha aspas. Então, aqui, Alan, eu achei interessante essa ideia de que realmente na mentalidade, na concepção do Herzl, ele está envisionando Israel sendo uh, um, uma representação de tudo aquilo que ele acha bom no Ocidente. Então, como você disse, naquela época era uma época imperial. Então ele Uhum. está se oferecendo para todos esses poderes e dizendo: nós aceitamos o fardo de representarmos aquilo que você se importa. A fé cristã A que fé cristã, existe sim, nesse, sim. a fé cristã que existe nesse santuário, que seria em Jerusalém, nos locais religiosos, nós estamos dispostos a ter esse fardo de ter a guarda desse local, com a bênção dos impérios. Eu estou correto sobre isso? Não, você está correto. Quando ele escreve o livro, é claro que ele já estava pensando que quem vai ler o livro são os europeus, os poderes imperiais. Então ele precisa mostrar para esse lado do mundo, que era o lado ocidental da Europa, que os judeus se estabelecerem em Israel, eles na verdade eles não vão lá para conquistar e para destruir a fé cristã, os monumentos cristãos. Eles vão lá e eles vão proteger tanto o Santo Sepulcro, todas as partes, e é o que acontece hoje, inclusive, né? Os judeus, eles cuidam melhor do que todos os outros governos e todos os outros impérios que passaram por Israel. Os judeus são os que mais cuidam de todos os lugares sagrados, com abertura para todo mundo, e faz isso. Então ele escreve isso falando, olha, a gente está indo para lá, na época era o Império Turco-Otomano que controlava a imigração, controlava os acessos aos lugares, era restrito, não era todo mundo que podia entrar, tinha dificuldades de... Você pega os historiadores que visitavam a região, era uma região pobre, árida, desolada, com pouca ou quase nenhuma segurança nos lugares sagrados, né? Tinha bandidos, tinha problemas sociais, econômicos. Enfim, o que Herzl está escrevendo é basicamente falando, olha, mundo, ocidente, cristão, Europa cristã,
nós estamos indo para lá e nós vamos ser o bastião que vamos controlar a região e vai ser um acesso livre para todas as coisas cristãs e etc, etc. E o Herzl, ele também escreve, se você pega no livro dele, ele fala sobre os árabes e ele fala, vamos falar, bonito. Deixa eu pegar algumas situações assim que ele fala. Ele fala que ele vai considerar, vamos ver aqui, sobre... Só um segundo, tá? Tudo bem. Aqui, ó, ele fala assim, sobre a importância da inclusão e diversidade. Ele fala, não vai ter diferenças entre judeus, não judeus, cristãos ou muçulmanos, brancos ou negros. Todos serão iguais e terão os mesmos direitos. O Estado judeu que eu imaginei é um lugar de justiça social, que vai ser a base de tudo, onde os indivíduos terão a oportunidade de prosperar e contribuir com o bem comum. Sei que a liberdade, o bem-estar e a dignidade humana só florescerão baseado na coexistência pacífica e cooperação entre todos os habitantes. Devemos abordar a população árabe da Palestina com amor e respeito. Nós devemos lembrar que, na verdade, é uma nação que nós devemos pedir permissão e habitar entre eles. Devemos manter uma relação boa e amigável. Vamos tratar de acordo com os princípios da justiça e igualdade, sem distinção de credo, raça, nacionalidade. Tipo, ele escreve nos livros dele, principalmente no último livro, que é o Alt Neuland, e também no diário dele, e também no Der Judenstaat, se você ler o livro inteiro, ele escreve bastante sobre isso. A ideia de Herzl nunca foi construir um Estado em que os árabes seriam totalmente controlados e oprimidos. A ideia dele era construir um Estado de maioria judaica, em que a minoria que vivesse árabe tivesse total direito de liberdade, direito de religião, direito de expressão. Então, a prática, às vezes, não acontece como a teoria. Isso eu estou de acordo com você. Mas por que a prática não acontece com a teoria? Porque existem milhares de forças interdependentes, uma lutando contra a outra. Você tem a ideia utópica do sionismo pluralista de Herzl ou de outros. A gente tem a Hadam, a gente tem o Gorbachev, Gordon, que são sionistas utópicos, socialistas, que buscavam fazer uma coexistência pacífica. Mas você tem também a realidade do terreno. A realidade do terreno, ela não desenrolou que nem as ideias. Então a gente tem um desenvolvimento de um conflito que ele é muito mais complexo, porque tem muitos atores atuando sobre eles, e a gente tem uma vontade dos judeus se estabelecerem em Israel, e a gente tem uma vontade dos árabes de não deixarem os judeus criarem um lar nacional e manterem uma maioria árabe, um controle árabe total. Então a gente vai ter um conflito, e esse conflito ele vai sendo moldado de acordo com as décadas até a gente chegar na situação de 2024. E a gente vai levar muito tempo, e aí, Vinícius, a gente pode conversar aí por horas para desmembrar cada etapa desse desenvolvimento, como isso se formou e qual força política foi controlando, dentro do sionismo e dentro do mundo árabe. Porque são duas forças. A gente não pode ignorar o aspecto da força árabe, que também tem as suas intenções. Então a gente tem o sionismo e o mundo árabe, o nacionalismo árabe, o pan-arabismo, e depois o nacionalismo palestino que vem depois. Os dois vão se moldando e se conflitando para formar o conflito que é hoje. Então, você citou Herzl, é uma citação dele, tem outras citações, tem milhares de citações, mas, de novo, a teoria é uma coisa, a prática que se desenrola em terreno é totalmente diferente, e aí a gente tem que desmembrar. Certo, então, Alan, isso me fez pensar da seguinte questão. Os Estados Unidos negou a imigração dos judeus na década de 1930 por vários motivos. Agora, imagina se eles pensassem que os judeus iam tomar conta do seu país e expulsar eles do poder. Então, essa é uma das questões que temos que até dar razão para os árabes da época, porque eles começaram a ficar
com medo desse movimento sionista, que não era um movimento orgânico de um povo que estava ali convivendo com eles. Eles literalmente estavam pelo lado de fora, formando alianças com todos os impérios imagináveis para poder estabelecer um lar judeu naquela região. Não ia ser uma nação para todos, como você disse. Seria um lar para os judeus. E antes de você fazer um comentário, deixa eu ler só o último parágrafo de Herzl, que ele diz o seguinte. Ele é no capítulo sobre a colonização da Palestina ou da Argentina, onde ele está Uhum. falando sobre ambos os lugares. Herzl diz, abre aspas, em ambos os países houveram importantes experimentos de colonização, porém, foram feitos com o errôneo princípio da infiltração gradual dos judeus. A infiltração é destinada a terminar em desastre. A infiltração continua até o inevitável momento em que a população nativa se sente ameaçada e força o governo a parar o fluxo migratório de judeus. A imigração é consequentemente fútil, a não ser que seja baseada em uma supremacia assegurada. Fecha aspas. Então, aqui, Em que parte está isso? Na... isso está no capítulo da Palestina ou Argentina. Tá. Eu não lembro dele Então, falar supremacia. Tem que ver essa então, tradução aí. então, Alan, aqui nós temos literalmente Herzl, e eu falei para você que eu vou postar os trechos direitinho, Uhum. aonde temos Herzl em si dizendo que a imigração natural pode ser rejeitada. Então, nós temos que assegurar a supremacia e o poder dos judeus. E isso vai de mão em mão com o que ele realmente fez, a ideologia de você pegar o Uhum. apoio de todos os impérios e de todos os poderes possíveis para você poder implementar o seu plano de poder. Você nega isso? Não, é o seguinte, tipo, depois a gente precisa ver essa citação se está bem feita, mas tem que ser bem prático aqui, tá? Você falou sobre a imigração judaica, imagina os Estados Unidos aceitarem que os judeus imigrem para os Estados Unidos e tomem o poder lá. Existe uma diferença entre primeiro, quando um país, um império, ele manda seus soldados, seu povo, sua população, seu exército invadir outro país, colonizar o país, roubar os recursos naturais e construir uma colônia controlada pelo país. Isso é a colonização clássica. Foi assim que Portugal fez no Brasil, foi assim que a Espanha fez na América Latina, foi assim que, enfim, a Inglaterra fez com metade do mundo. Existe outro tipo de colonização, que foi a colonização dos Estados Unidos, que foi imigrantes saindo da Inglaterra, eles chegam nos Estados Unidos, eles chegam numa terra que não é deles, que eles não têm vínculo nenhum, eles olham para a população nativa e eles falam, vamos expulsar essa população, vamos matar, vamos escravizar, vamos roubar e vamos tirar eles daqui para formar um país novo, um país que vai ser o novo, vamos falar, o nosso país, o nosso novo país. E existe o sionismo. Por que o sionismo não se encaixa em nenhum desses paralelos? Porque os judeus, primeiro, eles não tinham um país de origem. Eles não eram um país que tinha judeus que estavam mandando o país para outro lugar. Os judeus é um povo, uma minoria que estava espalhada pelo globo, que estava sendo perseguida, que era uma minoria que sofria com leis discriminatórias, que sofria com perseguições físicas, perseguições econômicas, perseguições jurídicas. Então, os judeus que estavam imigrando para a Palestina, eles estavam imigrando não porque eles queriam colonizar uma terra que não era deles, criar um império e roubar os recursos de um lugar aleatório do mundo. Não, os judeus estavam indo porque eles acreditavam que aquela terra era dele. Isso tem uma diferença muito importante. Quando um povo se sente nativo, sua história diz que ele é nativo, sua cultura diz que ele é nativo, sua religião diz que ele é nativo, sua vivência, sua identidade, seus estudos, você não está indo para lá simplesmente com a vontade de controlar e de controlar outra população. Você está indo para lá com o sentimento genuíno de construir um Estado para os judeus. Isso é válido, isso é justo. É diferente de outros tipos de colonização. O sionismo, ele é um movimento de autodeterminação, porque ele é um movimento, você falou, não é orgânico. Pelo contrário, ele é super orgânico. Seria impossível fazer uma coisa não orgânica, você convencer. Imagina agora
você convencer uma população brasileira que, na verdade, a nossa terra verdadeira fica na Turquia. Então, brasileiros, vamos ir para a Turquia, vamos começar a emigrar, vamos comprar terra na Turquia, vamos estabelecer o lar dos paulistas na Turquia. Isso não ia dar certo, isso não é orgânico, isso só ia dar certo se você tivesse um exército para ir ajudar, se você tivesse, enfim, alguma maneira de você conquistar outro país, de você conquistar... Não foi isso que o sionismo fez. O sionismo, ele era um movimento em que os judeus, organicamente e com o tempo, perceberam que eles precisavam de ter uma autodeterminação numa terra que não tinha um governo autônomo. Isso é muito importante. A Palestina, ela era parte do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano era gigante. A Palestina era uma região desse império que não tinha governo local, autodeterminação local, um reino, um estado. Antes disso era o Império Mameluco, era o Império dos Cruzadas, o Império não sei o que. Você pode ir voltando à história, ela sempre foi parte de outros impérios. Então era uma região que estava sem governo local, sem autodeterminação local. Vamos falar, um lugar que ainda tinha espaço para buscar autodeterminação, tanto dos árabes quanto dos judeus. E aí o que é muito importante para quem estiver ouvindo e para todo mundo entender é que é irrelevante para os judeus se outras pessoas acham que os judeus não são nativos, que os judeus não têm uma ligação com a terra de Israel. Porque o sentimento de natividade, o sentimento de pertencimento, ele precisa ser visto pela ótica do povo em questão. Da mesma forma que eu não posso falar para os palestinos, olha, vocês são da Jordânia, vocês são da Arábia Saudita, vão embora, porque vocês não são daqui. Se a gente vê os árabes, eles vêm da Arábia Saudita, então vai embora. É irrelevante a minha opinião sobre o sentimento nacional dos palestinos. Os palestinos se sentem naquela região. Isso é um sentimento que vem deles, a nacionalidade, o senso de pertencimento deles. A mesma coisa dos judeus. Os judeus se sentiam parte daquela terra. Se sentem, se sentiam e sempre se sentiram. Isso você pode olhar historicamente por imigrações, porque nunca deixou de ter judeus na Palestina, né, desde a discussão da Judéia até o século XIX, nunca deixou de ter. E você pode pegar em todos os séculos, grandes judeus fizeram imigração para aquela região, porque era o lugar, a base do judaísmo, né? Jerusalém é para onde a gente reza. Ó, aqui tem um livro de reza. Esse é o livro que a gente reza. A gente reza 3 vezes por dia em direção a Jerusalém, em direção a Israel. Se você pega aqui na reza, essa é a nossa reza que a gente faz principal, que é o Shema Israel, ouve Israel. Você pega na reza, na nossa principal reza do dia, grande parte delas, ela está falando sobre a nossa terra, que quando a gente chegar na nossa terra, é a nossa terra, é a nossa terra. Então, os judeus se sentiam nativos de lá. Não é que nem eles irem para os Estados Unidos e imigrarem, tentarem conquistar. Não, é um território que eles faziam parte da identidade deles. Então, é justo o movimento sionista buscar autodeterminação. Agora, eu também acho justo o movimento árabe local, os árabes locais se sentirem em perigo, se sentirem, olha, eles estão chegando, eles estão comprando terra, eles estão querendo criar, precisa ter um embate. Eu acho legítimo isso. Isso aconteceu em todos os territórios que tiveram disputas étnicas, todos os territórios que tiveram etnias que disputaram territórios, aconteceu isso, vai acontecer. A diferença é que normalmente acontece quando tem 2 povos que ou teve uma imigração de tipo por terra, por ser perto, ou porque já viviam lá e eles começam a embater. Mas isso, os judeus, eles estavam vindo de outros lugares do mundo espalhados. Foi um pouco diferente? Foi. O sionismo é especial, isso sem dúvidas ele é especial. O povo judeu, ele tem uma diferença que a gente foi expulso faz muito tempo e a gente conseguiu renascer o nosso movimento nacional, uma especialidade só do sionismo. Beleza. Então, o conflito é normal acontecer. Agora, a grande X da questão é como resolver este conflito. Como resolver que tem 2 povos que estão buscando soberania nacional e que ambos os povos não vão conseguir lidar em um Estado para todos. Você citou, não, se fosse um Estado para todos seria melhor. Mas vinha dos 2 lados. Vinha dos judeus e vinha dos árabes. Os 2 lados não queriam fazer um Estado para todos. Eu vou ler aqui a comissão de Bloden, em 1937, que foi uma resolução que todos os países árabes, todos os países na época, o Iraque, o Líbano, o Egito,
os gregos ortodoxos de Homs, enfim, eles fizeram. A resolução deles foi a seguinte: a Palestina é parte integral do mundo árabe. Do mundo árabe. Vários comitês foram criados para resistir qualquer plano de partição. Então, o que eles decidiram? Eles fizeram um panfleto chamado O Islã e o Judaísmo. Depois você pode pesquisar sobre esse panfleto. Foi um panfleto que juntou todos os textos propagando ódio aos judeus no contexto islâmico, trazendo episódios desde a vida de Maomé até, enfim, hadiths que tiveram. Então, o que o mundo árabe fez? O mundo árabe, e esse comitê ele foi em seguida da Comissão Peel, que também é importante citar aqui. A Comissão Peel foi uma comissão que os ingleses fizeram para decidir o que fazer com essa questão. Quer dizer, você tem judeus que querem imigrar e que querem fazer um Estado. Você tem árabes que não querem. Então, a Comissão Peel escreveu assim: o nacionalismo árabe é uma força tão intensa quanto o judaico. A demanda dos líderes árabes por autogoverno nacional e o fechamento total do lar nacional judaico permanecem inalteradas desde 1929. 1929 foi quando teve o massacre de Hebron, quando eles massacraram judeus na cidade de Hebron. Judeus que não eram europeus, que estavam vindo sionistas, eram judeus nativos palestinos que viviam lá, foram massacrados. Para você ver que o conflito não era só com os sionistas, era com os judeus também. Mas, enfim, assim como o nacionalismo judaico, o nacionalismo árabe é estimulado pelo sistema educacional, pelo crescimento de movimentos juvenis. Eles foram encorajados pelo Tratado Árabe Anglo-Egípcio Franco-Sírio. O abismo entre as raças já é amplo e continuará a aumentar se o mandato for mantido. A posição do governo palestino entre duas comunidades antagônicas, o governo palestino era o britânico, né? Não dá para se manter. Existem dois corpos rivais: o Comitê Superior Árabe, aliado ao Conselho Supremo Muçulmano Mundial, de um lado, e a Agência Judaica, aliado ao Vadá Leumi, do outro, que fazem um apelo à lealdade dos árabes, de um lado, e à lealdade dos judeus. As tentativas do governo britânico de tratar as duas raças imparcialmente não melhoraram as relações entre elas. Nem a política de conciliar a oposição árabe foi bem sucedida. Os acontecimentos nos anos passados, que foi a revolta árabe, provaram que a conciliação é inútil. A declaração do relatório final foi assim: um conflito irreprimível surgiu entre as duas comunidades nacionais dentro de um limite de um pequeno país. Não há ponto em comum entre eles. Suas aspirações nacionais são incompatíveis. Os árabes desejam reviver as tradições da era de ouro árabe. Os judeus desejam poder mostrar que eles conseguem alcançar a restauração da antiga nação judaica na terra da Palestina. Nenhum dos dois ideais nacionais permitem a combinação e serviço de um Estado único. Isso foi feito, a Comissão Peel foi em 1937. Quer dizer, os ingleses em 1937, vendo o que estava acontecendo dos dois movimentos nacionais. E é importante, não adianta jogar a culpa só nos sionistas, porque os árabes também tinham aspirações nacionais. Os dois movimentos, lá em 1937, a gente não está falando de 2010, de 2005, de 1970, estamos falando de antes do Estado de Israel ser formado. As duas aspirações nacionais eram inconciliáveis. Os dois movimentos nacionais tinham aspirações inconciliáveis. E qual era a resolução da Comissão Peel? Vamos fazer dois estados para dois povos. 20% para os judeus, 80% para os árabes. Essa foi a proposta da Comissão Peel. Os árabes rejeitaram, e daí eles rejeitaram nessa comissão que eu te falei, que foi a Conferência de 37, que eles falaram tudo aquilo mais, falaram que de jeito nenhum eles tinham que cancelar a imigração judaica, totalmente a imigração judaica, proibir vendas de terras para judeus, proibir por lei. Seria proibido vender terras para judeus. Enfim, foi todas as coisas. E a resposta judaica foi: olha, a gente não aceita essa divisão de 20%, mas a gente aceita a ideia de dividir em dois estados, vamos negociar como a gente vai fazer essa divisão. Então, Vinícius, para mim é muito claro, se a gente consegue passar do pressuposto que a aspiração judaica nacional é legítima, que nem todos os povos têm o direito de buscar autodeterminação, e que a aspiração árabe também é legítima, e as duas são irreconciliáveis em um Estado único. Quem falou isso foi o Lorde, que visitou e que conversou com os governantes locais. Não é eu, não é você que estamos falando isso, é uma pessoa que fez uma comissão para analisar a situação. Ela falou que era irreconciliável. Então, como se resolve isso? A única resolução é fazendo dois estados, é o que a ONU propôs em 47, é você dividir
pelo menos no primeiro momento, os dois povos para cada um poder viver sobre uma maioria e autodeterminação local. Essa era a proposta da Comissão de 47 também, de partilha da Palestina, que os árabes recusaram. Então, não adianta jogar a culpa nos sionistas e tentar se cegar a história olhando só para o lado sionista. A gente precisa enxergar que o lado árabe também tinha anseios, também tinha desejos, também tinham atitudes que eram inconciliáveis em fazer um Estado único. Eles não garantiam a segurança para os judeus, falando, não, judeus, quer saber? Se vocês não fizerem a aspiração de um Estado tipo, de maioria judaica, a gente aceita vocês imigrarem, vamos tentar negociar. Eles não falavam isso, eles falavam judeus ao mar. Essa era essa frase. Eles publicaram um panfleto, de novo, peço para você ler o panfleto, Islã e Judaísmo, em que eles trouxeram todas as citações que Maomé matava os judeus e que matavam os judeus. O Mufti de Jerusalém, que era o líder palestino na época, ele se aliou com Hitler anos depois, em 39, 40. Eles eram antissemitas, mas verdadeiros, parte da liderança palestina, mas verdadeiros que não queriam os judeus naquela terra. Então, é um conflito que não é culpa só dos sionistas. A culpa dos sionistas, qual é a culpa dos sionistas? É ter a ideia, a ousada ideia de querer fazer um Estado judeu num território que era de maioria muçulmana, que eles não queriam permitir de jeito nenhum. Então, esse é o conflito. E poderia ter sido tudo diferente se os árabes tivessem falado, quer saber? Façam o Estado de vocês, vamos apertar as mãos, vocês façam um Estado de maioria, a gente faz o Estado de árabe, acordo econômico, sem guerra, sem paz. Se eles tivessem oferecido isso, Vinícius, eu te garanto para você, o que não faltava eram judeus de esquerda, binacionalistas, que tinham ideias de fazer uma convivência harmônica entre os árabes. E daí você pode pesquisar no Wikipédia também. Quantos judeus, tanto Einstein, e daí a gente pode pegar mais judeus binacionalistas e judeus que eram a favor tipo, de fazer uma convivência pacífica. Até o próprio Jabotinsky, que é o mais de direita que eles falam, que é o judeu revisionista, ele falava que no futuro Estado judeu ia ter um vice-primeiro-ministro árabe e um primeiro-ministro de segurança árabe, porque ele falava que tinha que ter os árabes no governo também. Ele sempre falava isso, a gente vai ser maioria, mas os árabes precisam estar no governo. Então os judeus eles sempre foram mais democráticos e procuraram soluções, talvez por estar em uma minoria, estar em desvantagem, a gente procurou soluções mais negociadas e pacíficas. Mas eu acho que o erro é olhar o sionismo como hostil e não olhar o mundo árabe como hostil. Só um instante, Alan. Quando você fala 200 coisas, fica difícil eu responder as suas questões. Então, só um instante. O problema que eu vejo é que eu falei. Os judeus criaram esse Estado de Israel utilizando de todo o trauma que eles têm de sua vivência ao redor do mundo. Então, o povo judeu eu vejo como um povo extremamente traumatizado. E a sua criação de seu Estado reflete isso, porque o argumento inteiro é que nós precisamos de segurança, e essa segurança precisa ser de tal forma que os judeus tenham a supremacia dentro de seu Estado. Você repetiu, os judeus querem ter a maioria. E essa história maioria. De você... Maioria é diferente de supremacia, tá? Maioria não exatamente, porque quando você é uma minoria no mundo e você quer ser uma maioria contra a realidade, você tem que ter uma supremacia. E esse é o problema de Israel. Que você vai ter, claro, alguns... Só um instante, Alan. Por favor, ouve o meu lado da história. Certo. Pode falar. E tanto é que essa questão parece tão irreconciliável porque é baseado numa mentira. Então eu vejo essa questão, o porquê que eu vejo os debates e as pessoas não chegam no X da questão, que é a ideologia da supremacia, que é a seguinte, se eu digo que o sionismo foi quem criou a ideia da nação naquele local, porque realmente foi os sionistas que primeiro criaram a ideia do Estado-nação na Palestina. Se tivesse sido os árabes que tivessem criado o Estado-nação na Palestina para ser um país árabe, com certeza você também teria os judeus que iriam querer seu próprio Estado e você ia ter o mesmo embate, só que os árabes teriam iniciado o movimento nacionalista. Então, nesse caso, pouco me importa quem iniciou. Porém, o fato é que foi iniciado pelos sionistas. Agora, a ideia de você ter uma supremacia é a seguinte:
Hoje, nós temos um Estado de Israel onde muitas pessoas dizem somos uma democracia liberal porque a gente tem 20% de árabes. A gente tem um árabe na Suprema Corte, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Porém, Árabes no parlamento. Alan, eu vejo isso tudo como uma ilusão, porque no fim das contas, vocês nunca vão permitir que um árabe se torne primeiro-ministro, presidente e que os árabes se tornem maioria. Agora, como vocês vão impedir que os árabes se tornem a maioria é o X da questão. E a gente Uhum. poderia adentrar, se você quiser, adentrar na questão do genocídio, porque eu vejo o seguinte: é inevitável que para você ter uma supremacia, um governo de maioria judeu, que você exclua outros. Então, hoje o que eu vejo de Israel é um estado extremamente doentio. O que eles estão fazendo é absolutamente doentio, e eu creio que o judeu não precisa de Israel para ser seguro, e que isso é uma grande ilusão. Tanto é que muitos judeus, depois da criação de Israel, eles não saíram de seus países. Muitos Uhum. permaneceram aonde estavam. Tá. Eu quero falar uma coisa importante, tá? Uhum. Na década de 30, a gente tinha 3 soluções na mesa, tá? Quais são as 3 soluções? Solução número 1, vamos fazer um genocídio. O que significa isso? Eu não estou falando que eram soluções que foram propostas, mas soluções para resolver o problema de maioria. Vamos matar os árabes e a gente vai ser uma maioria. Essa solução não foi colocada em prática. Solução número 2, vamos fazer um estado de apartheid. O que seria um estado de apartheid? Seria um estado de maioria árabe, em que a minoria judaica iria prevalecer sobre a maioria árabe, sobre os direitos civis de votar. Quer dizer, a gente vai ter uma minoria e a maior parte dos árabes não vai poder votar. Vai ser que nem a África do Sul era, um estado de minoria branca que controlava a maioria da África do Sul. A terceira solução que foi colocada em prática era, olha, vamos aceitar uma partilha, vamos dividir o território. Aonde tem uma maioria judaica vai ser o Estado judeu, aonde tem uma maioria árabe vai ser o Estado palestino, e os dois estados vão ter uma maioria sem a necessidade de deslocamento populacional, sem a necessidade de apartheid, sem a necessidade de genocídio, de limpeza étnica. Então, os judeus perceberam esse problema. Esse era um dilema muito claro no sionismo. Como a gente pode resolver o conflito de uma maioria demográfica árabe? E a solução proposta e a solução aceita foi dividir a terra, que nós consideramos inteira nossa. Claro, a gente considera aquela terra do rio ao mar e tudo, a gente considera a terra sagrada. Mas mesmo assim, a gente está disposto a dividir em uma maioria judaica e uma maioria árabe. Então, a proposta do Comitê da ONU de 47 era justamente isso. Eles dividiram o Estado judeu, uma parte ia ter a maioria judaica de 60%, 55%, e outra parte ia ter uma maioria árabe, sem a necessidade de deslocamento populacional. Por que teve deslocamento populacional? Por que teve o conflito? Porque houve uma recusa dos árabes de aceitarem. Houve uma recusa categórica, houve uma recusa documentada, houve uma recusa, um boicote ao Comitê da ONU, houve um não, sonoro não. O chefe da Liga Árabe, ele anunciou com todas as letras, e aqui eu posso até ler a citação dele. Ele falou assim, comitê, vou ler aqui, um segundo. É importante a gente mencionar o que eles falaram. Eles falaram exatamente assim. O chefe da Liga Árabe, ele anunciou assim, ele advertiu: espero que os judeus não criem um Estado e nos forcem a entrar em guerra, pois será uma guerra de eliminação. Haverá um massacre que a história registrará da mesma forma que os massacres mongóis e os da Cruzada. Nós varreremos os judeus para o fundo do mar. Simplesmente, o que eles estavam falando é: a gente não vai aceitar uma partilha, a gente não vai aceitar dividir os dois estados. Então, de novo, a gente volta para o X da questão. O X da questão não é que os judeus queriam fazer um estado de supremacia judaica e queriam controlar a população árabe e queriam manter eles sob ocupação e controlados.
não era isso. A gente queria ter um Estado em que a gente teria uma maioria judaica e um governo de autodeterminação judaica e leis e os feriados iam ser judaicos e a língua ia ser hebraica e a gente ia ter liberdade de religião, liberdade de expressão, e, enfim, tudo que todos os países do mundo têm como garantia natural. E por mais que a gente pode comparar cada país, o Brasil é uma democracia desse jeito, Estados Unidos desse jeito, a Arábia Saudita não é democracia, mas os judeus queriam formar um regime que a gente ia poder ter autodeterminação, e a gente aceitou os árabes terem o direito deles, e a gente aceitou fazer uma Jerusalém internacional. Então o conflito ele vem pela parte dos árabes de recusarem isso. Eu não consigo enxergar como a gente pode resolver o conflito em que a gente tem judeus sendo imigrando do mundo inteiro e sofrendo um genocídio verdadeiro na Europa, diferente do genocídio que a gente fala aí que está tendo em Gaza, em que a população árabe só cresceu nos últimos 100 anos na Palestina, né, nos territórios ocupados, a população árabe só cresce, e a gente tem aí uma guerra que as pessoas falam de genocídio, que morreu nem 1% da população que é muito, a gente pode, claro, não está correto, mas do total da população árabe, a gente não tem nem 1% da população palestina total, somando Gaza, Cisjordânia e refugiados. Não tem nem 1%. Isso não é um genocídio demográfico, um genocídio que vai mudar a demografia do local e que os judeus vão ser uma maioria. Não é. Isso é uma guerra. Enfim, eu não quero entrar nesse assunto, a gente vai fazer isso em outro debate. Mas, de novo, eu volto para o X da questão. Os judeus querem ter um Estado. Os árabes também querem. Como você resolve isso? Se os dois são irreconciliáveis, se a gente não vai conseguir viver em conjunto, por que a gente não vai conseguir pelos dois lados? Eles já mostraram ao longo dos últimos séculos, que nem você falou, a teoria bonita seria fazer um Estado que todo mundo vivesse bem, mas a prática no terreno não era essa. Então a ONU ela sugeriu dividir em dois, fazer dois Estados. Por que os árabes recusaram? Por que eles não queriam aceitar isso? A gente vai para o X da questão, porque Tá, eles então não aceitam. me deixa responder, por favor, Alan. Pode? Então, a primeira coisa que eu quero citar é que, de acordo com a mídia tradicional, no momento, morreram 40 mil palestinos em Gaza, de acordo com a mídia tradicional. Fecha seu microfone, por favor, enquanto eu estou falando, para não me atrapalhar. Então, 40 mil morreram. E eles vêm falando que morreram 40 mil palestinos pelos últimos 3 meses. E todos os dias eu vejo vídeos de crianças destroçadas. Todos os dias tem ataques israelenses em Gaza. E o número continua 40 mil faz 3 meses. Agora, de acordo com o jornal The Lancet, da Inglaterra, o número de mortos está acima de 86 a 186 mil pessoas. Agora, de acordo com alguns especialistas, esse número de mortos em Gaza já está beirando 300 mil pessoas. E outros especialistas dizem que, até o fim do ano, o número de mortos em Gaza pode chegar até 600 mil pessoas, devido às condições que essas pessoas estão vivendo, as doenças que estão sofrendo, por causa das condições de vida em Gaza. Tanto é que no Holocausto, o número de mortes dos judeus, eles morreram por causa dos nazistas, por causa de tiros, de abusos, mas a maioria dos judeus morreram por doenças, pela condição sanitária em que estavam nos guetos, nos campos de concentração. Agora, eu não tenho como confirmar esses números de Gaza, mas supostamente eles são muito piores do que a gente imagina. Um dia a gente vai saber. Agora, a questão que você diz que os árabes negaram a partilha, isso é verdade. Os árabes negaram a partilha, porque a partilha disse que 55% da terra seria para os judeus e 40 e poucos por cento seria para os árabes. Agora, eles negaram isso e muitos judeus disseram que eles também negariam. Isso que foi um acordo ruim. Agora, além disso, eu creio, Alan, sendo que está escrito na Bíblia que toda aquela terra pertence aos judeus, a terra do rio do Egito até o rio Eufrates, como vocês têm um certo título divino, de acordo com as escrituras, isso certamente levou os árabes
não só as escrituras bíblicas, mas os textos sionistas e todos os textos produzidos pelos sionistas, isso levou os árabes a terem certeza absoluta que eles não queriam dar um Estado para os judeus, porque eles iriam expandir esse Estado e tomar conta de tudo. Então, esse medo, eu entendo. E é claro que eu não justifico toda a guerra e a briga que veio depois disso. Porém, mais uma vez, eu creio que a raiz do problema é que os sionistas nunca abriram mão de ter um Estado supremacista. Eles queriam, de qualquer forma, um Estado só para os judeus, para que eles pudessem estar no poder. Então, em nenhum momento, eles verdadeiramente quiseram criar um Estado de como eu posso dizer, um Estado heterogêneo junto com os árabes. E é por isso que eu digo que não foi criado organicamente, porque você está tendo judeus de ao redor do mundo planejando a criação de um Estado onde eles iriam excluir as pessoas que literalmente moram lá faz gerações. E é isso que houve. A expulsão foi você tirar, arrancar da raiz daquele lugar famílias que às vezes tiveram fazendas lá por centenas de anos para que você pudesse ter um lar para os judeus. Eu acho que é por isso que até hoje isso não foi reconciliado, porque o que foi feito foi errado. E ambos os Certo. lados erraram. Então, nessa questão é o que eu creio do porquê que houve briga. E lembrando que no início os árabes negaram. Agora, nas últimas décadas, os árabes já cederam muito e O que, aceitaram que eles ter um cederam? pequeno. Hã? O que, que eles cederam? Eles nunca cederam 1 centímetro. Bem, O único que cedeu foi Israel em toda a história. sendo que Israel está ocupando militarmente aquelas regiões desde 1967, os árabes, muitos movimentos já aceitaram dizer: olha, a gente vai ficar só com 22% e um Estado seria criado para eles. Mas, mais uma vez, Alan, se você acredita que o Estado de Israel e seus governantes eles querem ceder algo para os palestinos, eu acho que você está errado. Tudo indica o contrário. Eles nunca vão dar um centímetro de terra para os palestinos, porque tudo aquilo pertence aos judeus, de acordo com a visão deles. Certo. Agora eu quero responder por partes e aí a gente pode encerrar por hoje e continuar outro dia. Então, Tá bom, primeiro fica à sobre a parte vontade. do genocídio que você citou, o Lancet, não foi o Lancet lá, o Lancet que publicou isso, foi algumas pessoas que publicaram no Lancet, não teve nem teve autorização, como se fala, pesquisa do próprio coisa. E o que eles falam é que os números de mortes indiretas no futuro podem ser esse número. Isso daí, enfim, é uma discussão à parte que não é realista. Fato é que o número não está neste número agora. A gente está falando em 40 mil e sim, morre gente todo dia, que você falou que você vê vídeos, morre 50 pessoas, 20, 10. Esses são os números que morrem. Por isso que não sobe de 40 para 50 mil em uma semana. Porque Israel faz ataques estratégicos. Se Israel quisesse fazer um genocídio real, Israel ia bombardear tudo. Israel podia jogar bomba de vírus, de biológico e matar 200 mil pessoas Só um em um dia. instante. Deixa eu responder isso antes de você terminar. Tá. Uh, Alan, Israel não pode fazer isso porque depende de apoio dos Estados Unidos, depende de dinheiro dos Estados Unidos e Uhum. depende de apoio político. Se Israel fosse explodir o povo palestino de uma vez por todas, eles revelariam quem realmente são, Bom, opressores que estão exterminando o povo. Então eles estão fazendo isso é isso, legal que você citou. É estão porque, de fazendo novo, isso de maneira bem lenta e cautelosa. Você tem razão sobre isso. não, mas é que tudo que você cita é baseado em o que os judeus na verdade querem. Por exemplo, quando você citou que os árabes não aceitaram a partilha porque na verdade os judeus querem tudo, todo o território. Então, na prática, o que aconteceu foi os judeus aceitaram, os árabes não. A gente tem que analisar a prática, não o que você acha que os judeus queriam e o que os. Eu posso falar a mesma coisa dos árabes. O Alcorão diz explicitamente: território islâmico para sempre islâmico. Como os judeus podem confiar que os árabes vão ter um Estado e eles não vão tentar conquistar a gente, não vão tentar fazer tudo islâmico, se o Alcorão diz que todo o território que foi conquistado pelos muçulmanos para sempre será islâmico?
Eu também posso citar o que eu acho das intenções dos árabes, e eu acho que eu tenho muito mais embasamento, porque eles falam isso muito mais explicitamente desde sempre, que eles querem destruir Israel, que eles querem conquistar tudo. Então, a gente não pode analisar por intenções, a gente tem que analisar na prática. Na prática, Israel aceitou a partilha da Palestina. Você falou da divisão 54, 46%, mas a verdade é que os árabes recusaram o comitê, não o número, a porcentagem, eles recusaram qualquer tipo de partilha. Eles boicotaram o comitê que ia discutir quanto ia dividir, porque não haveria uma divisão. A Palestina era um território árabe, um território muçulmano. Era um território supremacista muçulmano, inclusive, que ia ser uma maioria muçulmana e que os judeus seriam uma minoria. Inclusive Dimes, como o Mufti de Jerusalém fala. O sionismo, ele fala assim, o Só sionismo é um instante, Alan. uma tentativa de tirar os judeus do Dime. Mas tudo bem. Peraí, só um De novo, instante. Só um instante. fala. Você não pode dizer que eles eram supremacistas, sendo que Palestina você tinha uma minoria de judeus, eu acho que no máximo 30%, e você tinha os árabes, eles conviviam juntos. Então ali era naturalmente, e até hoje, Alan, você não pode negar isso, até hoje é natural que os árabes são uma maioria. E outra coisa que você Não disse que é 7 milhões. É eu 7 preciso 7. responder. O É quê? 7 milhões e 7 milhões. Não, 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 Do no Rio ao mundo. Mar tem 14 milhões de pessoas. Tem No 7 mundo. milhões de judeus e 7 milhões de árabes. Do Rio ao Mar. Se você somar Existem Gaza, mais de. Cisjordânia... É. Quantos árabes e muçulmanos tem no mundo, Alan? Ah, Você tá bom, sabe? mas então você tá daí pior ainda, você junta todo mundo muçulmano, todo mundo árabe, daí mais Claro. ainda que os judeus têm razão de ter um estado. Se você Não, junta o não, mundo árabe, mas quantos peraí. estados árabes e muçulmanos tem? A questão que você disse, que eu acho que uma das coisas mais terríveis que eu já ouvi os judeus mencionarem, que inclusive, não sei se você conhece o Dennis Prager, da Prager University, que é um judeu muito famoso dos Estados Unidos. O Dennis, ele fez esse argumento no debate. Como é que a gente está maltratando os palestinos se a população deles sempre cresce? E eu achei Uhum. aquilo absurdo e eu gostaria muito de estar Não, naquele não é debate para. maltratando, é como é que a gente está fazendo um genocídio. Se a gente realmente tivesse a intenção de controlar a densidade demográfica deles, controlar a Certo, demografia certo. deles, era impossível os árabes palestinos terem crescido. Não estou falando que eles vivem bem nos territórios ocupados, longe disso. O que eu estou falando é que não está tendo um genocídio étnico nos últimos 80 anos. Não está tendo. Bem, Isso é fato comprovado por dados. por que que eles estão crescendo? Porque são pobres. Pobres têm muito filho. Eles vivem em condições mais E tem precárias. É muitas por isso mulheres que também. eles. E tem muitas mulheres também, você está correto. Agora, só num último ponto, Alan, tem uma matéria, eu tenho muito conteúdo que eu queria questionar você. Tem uma matéria de 2013 que foi descoberto que o Estado de Israel estava injetando as mulheres da Etiópia com contraceptivo, um medicamento chamado Eu Depo-Provera, conheço. e Stuyot. eles elas não sabiam que estavam recebendo esse medicamento e só foi descoberto que essa população estava recebendo esse medicamento depois de mais de 10 anos, quando um agente de saúde viu no registro que a população, a taxa de natalidade dos imigrantes da Etiópia baixou pela metade. Então, de certa forma, Alan, uma das minhas grandes críticas de Israel é o fato deles controlarem a demografia do seu país. É por isso que eles Não. têm uma maioria judeu. Não é possível você ter uma democracia dos judeus, porque, inevitavelmente, como os judeus são poucos, vocês vão se tornar minoria e vocês têm Uhum. um trauma gigantesco que, sendo minoria, o povo vai te perseguir. Uhum. Bom, você citou uma pesquisa dos etíopes. Primeiro, essa pesquisa, essa reportagem existe no Haaretz. Ela foi muito polêmica e, no final das contas, a conclusão é que aconteceu isso, é verdade, mas não aconteceu com toda a população etíope, aconteceu com uma pequena parcela da população, por um médico não autorizado, que fez um experimento não autorizado, que inclusive ele foi processado e tal. Não foi um controle populacional de toda a população etíope. Depois a gente pode abrir as matérias para ver todos os dados. Isso não foi um erro claríssimo. Sou totalmente contra. Tá? Essa é a primeira coisa, mas eu acho que não vale a pena entrar nesse assunto, que foge um pouco do tema.
Eu queria voltar para o assunto de que Israel nunca abriu mão de nada e nunca quis abrir mão de nada. Israel, quando conquista os territórios de 67, recebeu os 3 nãos de Khartoum. Por favor, pesquise no Wikipedia o que foi. A Liga Árabe falando não à paz, não à negociação, não ao reconhecimento de Israel. Israel entregou a faixa, o distrito do Sinai para o Egito em troca da paz. Israel entregou o território de Gaza para os palestinos. Israel é o único país no Oriente Médio que já tentou entregar terra por paz. Então, falar que os judeus nunca abriram mão, que os judeus não buscam paz, isso é uma meia-verdade. Que existem judeus que não querem a paz e que buscaram destruir de toda forma o estabelecimento do Estado palestino, é verdade. Você tem o Kahane, que era o líder lá da extrema-direita, que tinha 2 assentos no Knesset e foi expulso do Knesset, ele que criou a extrema-direita sionista, e depois você tem o próprio Likud, que se extremizou com Netanyahu, que não quer um Estado palestino. Isso é verdade. Isso é inegável. Mas, ao mesmo tempo, é inegável que houveram, dentro do movimento sionista, e eu digo mais, a maior parte, o mainstream, mais de 50% da população, mais de 60% nos tempos áureos, né, dos acordos de Oslo, no Camp David, eram a favor da paz. Eles estavam a favor de, sim, se tiver um Estado palestino nas fronteiras de 67, a gente aceita, a gente vai entregar, a gente não quer continuar com os territórios ocupados. Isso aconteceu, isso é documentado, a gente ofereceu acordos de paz. Os árabes, eles nunca ofereceram, me puxa algum acordo que fosse realizável. O que quer dizer realizável? Quer dizer, formar um Estado árabe, um Estado judeu, lado a lado, com fronteiras definidas e sem exigir que os judeus aceitem no Estado de Israel milhões de imigrantes palestinos. Enfim, nunca foi proposto nenhuma acordo para solucionar. Quem só propôs foi Israel. Quem só entregou terra foi Israel. A paz nunca chegou por N motivos. Também culpa de Israel e também culpa do Likud, do Netanyahu e de elementos dentro da sociedade israelense. Mas você negar que o lado árabe não quis a paz, que o lado palestino também é muito claro na visão deles e muito claro que do rio ao mar a Palestina será árabe, que território islâmico para sempre islâmico, e que você fala como os palestinos vão confiar nos judeus porque eles acham que os judeus sempre vão querer conquistar. A gente pode fazer o inverso também. Como os judeus vão confiar nos muçulmanos, nos árabes, se toda vez que a gente demonstra que a gente quer fazer a paz, eles fazem terrorismo? Então tem dos dois lados. E eu acho que, para encerrar, a seta da história, ela aponta para frente. A gente debateu muito o passado, a gente viu que teve muitos conflitos e é dos dois lados esse conflito, mas a gente precisa pensar como resolver essa questão de uma maneira que não seja drástica, porque nenhuma solução drástica funciona. Nenhuma solução radical, nenhuma tentativa de mudar toda a sociedade, todos os elementos e todo um Estado, desmembrar e fazer uma solução, isso não vai funcionar. Isso só gera mais conflitos. Soluções de soma zero, que são soluções, vamos tentar refazer tudo, vamos tentar corrigir o passado, eventuais erros do passado, mudando os paradigmas do futuro, não funcionam. As melhores soluções são as soluções pragmáticas, as soluções que elas são evolutivas, né, no sentido de step by step. E eu deixo muito claro, desde que estourou a guerra, até antes, que eu sou favorável a um Estado palestino. Eu sou favorável à autodeterminação palestina. Eu sou contra os judeus terem que ficar controlando Cisjordânia, controlar a fronteira das faixas de Gaza. O meu maior sonho é que Israel e os palestinos vivam em paz, lado a lado. E eu acredito que é possível. Eu acredito que o maior porquê disso não acontece são elementos externos ao conflito que tentam incendiar e que tentam impedir que os judeus e os palestinos, o povo judeu e o povo palestino, façam a paz. Então a gente tem lideranças, seja do Irã, influências do Irã, influências do Hamas, Hezbollah, seja de comunistas, marxistas que acreditam que a queda de Israel vai ser um golpe no Império Americano. A gente tem desde também republicanos dos Estados Unidos que acreditam que Israel precisa fazer a profecia bíblica da grande Israel, então eles também são contra a paz, porque eles acreditam, os protestantes, que eles acreditam que a gente não pode dar 1 centímetro de território. Então você tem vários elementos externos, você tem duas sociedades que têm traumas. Você falou que os judeus têm traumas do passado, mas não é só do passado. A gente tem traumas na sociedade israelense por terrorismo, por
por guerras e por mortes, e os palestinos também têm traumas. Então você tem muitos fatores, todos mesclados, e para a paz ser possível, a gente precisa tentar fazer step by step, fortalecer vozes moderadas, fortalecer vozes que reconheçam os dois lados, reconheçam as dores, os medos e os desejos dos dois lados. Somente com esse tipo de diálogo e com uma comunicação aberta e tentando isolar agentes externos que querem o caos, a gente pode fazer uma resolução. Eu sei, Vinícius, de conversas com você, que a sua solução é Israel ser desmembrado e fazer um Estado para todo mundo e viver todo mundo numa democracia liberal, felizes para sempre. Eu entendo, é uma solução bonita na teoria, mas como judeu que já viveu em Israel e que tem um convívio com a sua comunidade judaica, e também tem um convívio com um pouco do mundo árabe, palestino, mundo muçulmano, eu sei que é uma solução utópica e não realizável. Uma solução que vai colocar em perigo mais ainda a região. Então, eu acho que o caminho passa muito mais pelo reconhecimento dos dois lados, que os dois lados têm o direito de autodeterminação e tentar fazer comunicação, tentar step by step construir, quem sabe no futuro, daí em 20, 30, 40, 50 anos, quando os dois países viverem bem, em harmonia, sem guerra, sem atentado terrorismo, aí sim a gente pode abrir as fronteiras, a gente pode pensar em uma democracia unificada, a gente pode pensar em acordos econômicos, militares, mas a gente não pode passar na frente o rabo entre as pernas, falar, não, vamos inverter tudo, vamos tentar começar com a solução para depois ver o que dá, porque isso vai gerar mais conflito, mais guerra civil, e o pior, esse tipo de discurso só fortalece o extremo dos dois lados. Porque se você fala uma solução de desmembrar Israel, de fazer um Estado de todo mundo, na verdade você está fortalecendo o discurso do Rio Omar vai ser um Estado. E esse discurso ele fortalece tanto os radicais islâmicos quanto os radicais judaicos, né, os judeus, que falam, olha, se vai ser de um lado, então vai ser o nosso. A gente não vai deixar o outro lado ficar. E nenhum dos dois lados está falando em uma democracia liberal. Quantos judeus, tipo, sionistas, né, do governo de Israel falam em um Estado para todos democrático? Quantos árabes palestinos falam nisso? Ninguém. Você não vê esse discurso sendo operante. Então não adianta a gente pegar uma ideia utópica, ocidental, que deu certo talvez em outros lugares, mas que não deu certo na Iugoslávia, na Índia e no Paquistão, na maioria dos lugares que tinham etnias diferentes, não deu certo tentar juntar todo mundo. O que deu certo foi dividir. Foi dividir lá e cá, lá e cá, lá e cá, e cada um ficar com o teu. Então, acho que de conclusão da minha parte, e aí eu deixo você concluir e a gente continua outro dia, é que o caminho para a paz, ela passa por entender o passado, entender que tem duas narrativas sobrepostas e narrativas muito diferentes. A narrativa judaico-sionista e a narrativa palestina, elas enxergam um conflito de outra perspectiva. Os dois lados se sentem injustiçados, os dois lados sentem que o outro lado que não quer a paz, que o outro lado que quer tudo, totalmente narrativas conflitantes. E para a gente chegar num denominador em comum, a gente precisa os dois lados cederem, os dois lados entenderem que não vai ser tudo ou nada, os dois lados vão ter que abrir mão, os dois lados vão ter que abrir mão de parte das suas condições e desejos, para a gente chegar numa resolução temporária que fique por 5, 10, 15 anos. Se der certo, a gente pode avançar para o passo 2, uma integração maior, uma democracia que, não sei se seria uma democracia unificada, mas talvez como os Estados Unidos, que divide entre estados, cada um tem a sua autonomia, não sei. Procurar uma solução democrática que acople todo o território do Rio ao mar. Eu acho que é isso. Eu também quero a paz. Eu não sou a favor da gente continuar nessa guerra, nesse ódio, nessa violência perpétua. Eu também acho que o caminho, como judeu religioso, eu também acho, judeu ortodoxo, eu também acho que a redenção não vai vir através do sangue, da guerra, das armas. Eu acho que esse caminho não vai levar para o final dos tempos, para a paz mundial. Esse caminho é conflitante. Mas, de maneira nenhuma, eu nunca vou achar que a culpa desse conflito é exclusiva dos judeus. E eu não acho. Eu não consigo entender isso estudando a história. Eu enxergo que tem muito, muito mais culpabilidade da parte intransigível árabe de querer viver lado a lado com os judeus. Eu enxergo assim a história na minha perspectiva, mas eu entendo que eles enxerguem de outra forma e a gente tem que olhar para frente de como resolver daqui para frente. Não adianta a gente discutir só o passado se a gente não entender o futuro. Então é isso minha conclusão aí por hoje. Tá certo. Então, para responder isso, Alan,
Eu creio que a raiz do problema, mais uma vez, eu entendo você dizer que você quer a paz, que você quer a solução. Eu imagino que você, como um judeu, você não quer ver um míssil caindo em cima de judeus que vivem em Israel, que você não quer ver a desgraça da guerra naquele local. Agora, o que eu tento dizer para você é que não existe democracia com o supremacismo. Então, enquanto vocês, como judeus, tiverem a ideia de nós vamos ser maioria, custe o que custar, haverá guerra. Agora, eu não estou culpando os judeus ou os israelenses explicitamente por causa da guerra, porque daí você é atacado e fala, bem, eu estou atacando porque estão me atacando, e daí vai de um lado para o outro eternamente. O que eu estou dizendo para resolver esse conflito, eu acho que realmente o Estado de Israel já passou de todos os limites já faz muito tempo. O que eles estão fazendo, inclusive, eu tenho frases aqui de ministros, ex-ministros de Israel, bem em 1980, na Guerra do Líbano, falando que a maneira com que o exército israelense está atacando civis parece o que o Hitler fez. Então, eu tenho essas frases de 1982 já comparando as ações de Israel com o regime nazista. Então isso não é de hoje que vem acontecendo essas atrocidades pelo poder militar superior de Israel. Uhum. Agora, só para finalizar, primeiramente, muito obrigado por conversar, Alan. Eu queria muito poder falar sobre outras coisas e você fala bastante, que é uma coisa muito boa, mas nesse formato onde a gente não tem um moderador, fica assim, tipo, muito para um lado, entendeu? Que às vezes não tem como parar e ficar só em Uhum. equilibrar mais a conversa. Mas muito obrigado, eu agradeço a sua coragem e admiro muito o fato de você conseguir debater esse assunto sem abaixar para o nível de xingar, de falar que é racismo, que é antissemita, que é isso ou aquilo, que é o que eu mais ouço. Agora, só 3 pontos finais. Aquela questão da vacina anticonceptiva no povo da Etiópia, eu estava lendo a, a Convenção de Prevenção do Genocídio, e um dos pontos sobre a Convenção do Genocídio é que se você tenta parar o nascimento de crianças de um povo, isso é genocídio. Então a gente Uhum. pode incluir isso já há 20 anos atrás, que Israel já estava cometendo um ato genocida contra os etíopes. Então Contra essa os é uma judeus, conversa né? contra os etíopes judeus, Isso. certo? Então, agora, em questão do terrorismo e do atual governo do Netanyahu, eu já tinha dito para você que o Netanyahu ajudou a financiar o Hamas. E eu procurei evidências o suficiente para mostrar frases e mostrar todas as matérias que mostram que o fato do Hamas não querer um Estado palestino fez com que ele fosse um aliado da facção do Sim, Likud, sim. do partido Likud, porque eles têm um interesse em comum. Então, eu gostaria muito de outro dia, outra hora, a gente poder adentrar na questão. A gente nem falou do 7 de outubro, na verdade, Sim, e sim, sim. Tem tudo, muita coisa para falar ainda. muita coisa. Então, muito obrigado, Alan. Agora, última coisa eu digo, você pode ver que aqui tá dizendo que tá 67% uploaded. Então, quando eu parar a gravação, por favor, não feche o seu aplicativo, deixa aí uns 10, 15 minutos até terminar o upload, por favor, para eu Fechado. poder ter esse vídeo. E mais uma vez, muito obrigado, Alan. Tudo de bom aí para você. Eu desejo paz e tudo de bom, não só para os judeus, mas para todas as pessoas. E quero muito que esse conflito se resolva. E no meu ponto de vista, eu creio que se a gente pudesse realmente ter uma constituição de uma nação onde as pessoas mais iluminadas, tanto dos judeus, dos árabes, eles pudessem fazer com que aquela região se apaziguasse, eu acho que isso faria com que não houvesse tanto apoio para o terrorismo de ambos os lados, porque quanto mais guerra, quanto mais destruição, quanto mais inocentes morrem, ambos os lados vão se radicalizando cada vez mais, e a gente está chegando perto de um ponto de não retorno, que seria quando,
por exemplo, o Hezbollah, o Irã, alguma dessas facções, decidir chover mísseis em cima de Israel, e imediatamente Israel vai tomar uma medida drástica e daí vai tudo pelos ares. Então eu espero, assim, e tomara mesmo que isso não aconteça. Uhum. Então, obrigado também pela oportunidade. Desculpa se eu falei muito. A gente pode pensar na próxima vez no formato de levantar a mãozinha. Não sei se tem mãozinha aí para levantar, alguma coisa Não, para. Alan, fica tranquilo, sabe o que foi? Como você me falou que você tinha pouco tempo, eu fiquei preocupado. Eu fiquei meio que Uhum. monitorando o tempo. Então, na próxima vez, talvez, faça num horário onde você não tenha compromisso, daí a gente fica mais à vontade. Daí você pode Sim, falar o quanto você quiser. inclusive eu tô atrasado aí pro compromisso. Tá bom, só Mas não eu vou esquece deixar de. terminar o Não upload fecha aí. aí, tá? Não, eu não vou fechar. Vou deixar ele terminar e eu vou sair, tá bom? Muito obrigado. Fechou. Até mais, Alan. Tchau, tchau. Valeu.